Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceira terra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Tudo funcionando maravilhosamente bem. E aí? Quando o senhor quiser começar... Tá gravando já, né? Você deixa no... Sim, senhor. Tá gravando. Certo, tá bom. Deixa eu abrir aqui minhas coisas, minha lista. Então vamos lá, 1, 2, 3. Olá! Alguém matou o Victor enquanto ele fazia a nossa entrada, meu Deus. Chamei a polícia. Pera aí, vamos de novo. Calma. 1, 2, 3. Olá! Mas uma copinha d'água que tá fora. Pera aí, já volto. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estamos de volta com o Escudo do Mestre e o Victor com 90% de seu poder total, como a voz demonstra. Não, mas estamos aqui, estamos prontos, sempre pronto. Pois é, mais um episódio em menos de 6 meses, tema novo, tá indo bem ultimamente. Então, até que a gente tá conseguindo dar uma regularidade boa. Uma grande parte disso, eu devo dizer, se deve à resposta que vocês estão dando aos nossos episódios. Porque o nosso episódio sobre romance foi bem elogiado, assim, a gente teve uma recepção muito boa de vocês, muitas pessoas comentando, pessoas que, por exemplo, conheceu mais Pendragon do que eu, falando que as mecânicas não são bem assim, que tem romance sim, etc. Então, alguns comentários legais para vocês lerem aí na página do Escudo do Mestre no Facebook e na nossa página da Terceira Terra, né? Pois é, e vamos nos apresentar então para as pessoas que porventura caíram aqui e nos conhecem e não nos conhecem. Eu sou o Guilherme, vulgo Chess, conhecido também como @Ravena, com 2 Vs no Twitter, seu participante aqui do Escudo do Mestre e também streamer no Tear dos Mundos, canal aí do Twitch. Mas eu tô sabendo que você vai fazer coisa no canal dos outros e você se apresenta como primeiro, eu sou o Chess do Tear dos Mundos. E depois fala que é do Escudo do Mestre. Não, mas depende. Tô sabendo. Não. No mente que fica pior. E eu sou o Vitor, @capivara. Pois é, então. E hoje nós vamos falar para vocês quais são os nossos cenários de fantasia medieval favoritos. Tem um episódio que a gente, na verdade, a gente tava cozinhando pra fazer ele há um bom tempo, né? Era um tema que ficou na pauta. Desde que a gente fez o nosso top 5 de sistemas, que acho que já tem o quê? Uns 2 anos? Por aí. Mais ou menos. E a gente sempre ficou com isso, né? Porque a resposta foi muito boa. Um episódio que a gente lançou despretensioso, conversando, e muita gente gostou. E a gente falou, por que não expandir, né? Também porque é um tema fácil pra gravar, né? Tem isso. Porque a gente tá lançando vários episódios, mas também não dá pra fazer milagre e colocar vários episódios com muita pesquisa toda semana. Pois é. A gente, infelizmente, nós temos algumas limitações, mas bem ou mal, a parte boa é que nós conhecemos bem os cenários que a gente gosta. Eu acho que é importante a gente fazer um disclaimer aqui, porque assim, são cenários de fantasia medieval
mas eles têm algumas restrições. Não é qualquer cenário de fantasia medieval. Exato. A Falei- gente teve uma restrição que era não colocar cenários baseados e que nasceram na literatura ou em outras mídias e depois vieram, né? É. Então. Algumas exceções, mas enfim. Mais Não ou é menos. uma ciência exata. Não, mas mais ou menos. Isso é pra falar o quê? A gente não vai colocar a Terra-média, por exemplo. Exato, Terra-média, o Dragon Age, esse tipo de cenário que é mais conhecido Conan. exato, a Ereboriana, esse tipo de coisa que é muito maior do que o RPG necessariamente. Então, e aí a gente acabou deixando. Mas vale cenários que depois se expandiram na literatura, né? Exato. Aí esse tipo de coisa tá válida. E, enfim, e algumas exceções aí no meio também. Mas, e também, assim, fantasia medieval que a gente fala, não necessariamente precisa ser elfos, guerreiros, anões, feudos. Quando a gente coloca fantasia medieval, a gente tem a ver com muito com o fio de jogar esse jogo, né? O tipo de coisa que você faz ser de fantasia medieval. Então, se vocês virem alguns cenários que não sejam medieval, a gente coloca fantasia medieval num sentido amplo, lato sensu aqui. Não é uma ciência exata. Não, isso... E assim, mesmo fazendo essas divisões, a gente tava aqui conversando um pouco antes de começar a gravar e foi difícil escolher 5. Difícil. A nossa ideia inicial, na verdade, era fazer um top 5 de cenários de RPG no geral, pegar todos os temas e fazer. E aí eu achei que, capaz de ficar muito difícil, vamos restringir. E eu acho que bom que eu restringi. Sim. Porque se não fosse isso, eu ia estar cometendo... Eu já tô cometendo algumas atrocidades com a minha lista. De não colocar no top 5, assim, mas, cara... E é bom dizer que está nos planos, eventualmente, um top 5 cenários não medievais. Mais pra frente. Depende tudo da resposta de vocês, né? Se esse episódio for bom, se vocês gostarem, o papo é sempre legal entre a gente, né? Então... Mas o que está movendo essa nova... A máquina do escudo do mestre retornando com toda a força agora são os nossos queridos ouvintes. Sim, que com certeza. estão nos dando um feedback muito bom. Por favor, continuem comentando, mandando e-mails, falando com a gente na fanpage do Facebook. Isso que eu ia falar, para aqueles que mandam e-mail, todos os e-mails são lidos. Todos. Eu leio todos, tá? Mas alguns a gente responde pra pessoa pessoalmente, porque quando a gente vai gravar, às vezes passa muito tempo, a gente não quer voltar naquele tema. Então, assim, não pense que vocês estão mandando e-mail por nada. Todo e-mail a gente lê. Todo e-mail eu pelo menos leio todo. O Chess não tem a senha do e-mail, mas aí quando tem alguma coisa muito boa eu repasso pra ele. Verdade. Eu repasso mesmo. E para aqueles de vocês que pensam, nossa, será que tem um e-mail para mandar? E eles falam tanto, se vocês entrarem na página da Terceira Terra, derem uma descidinha na nossa postagem, vocês vão ver o nosso e-mail, que é escudodomestre@email.com. Mais fácil que isso, impossível. É verdade. Para acabar mandando e-mail para outros lugares. Então, pois é. E então, basicamente... Isso acho que estão feitos os nossos caveats, estão falando as exceções que a gente colocou. Eu já vou avisar que foi uma briga difícil. Eu tô brigando até agora com a minha lista. Talvez o primeiro e o segundo lugar mudem de lugar até o final dessa gravação, não sei. Cara, tá muito difícil. Sim. E é bom dizer que eu não sei a lista do Victor e o Victor não sabe a minha lista. A gente tá indo cego aqui, então pode ser que tenha alguma repetição, alguma coisa, não sei, talvez. Vamos ver, mas a gente vai debater sobre isso. Então vamos ao top 5! A gente vai de 5 pra baixo, né? Ó, tem uma coisa, também que eu esqueci de falar. Ela tá em ordem, tá? Então o primeiro é melhor que todos. Não? Como assim? Tá em ordem, o quinto, o primeiro, o terceiro e tal, o primeiro é o melhor. Não, sim, a gente vai começar pelo aspas, muitas aspas, pior, e descendo não é melhor. Entendeu? Não é tipo top, a ordem não importa. A ordem importa, porque deu trabalho. Deu muito trabalho. É muito trabalho, tá? E eu digo que assim, eu acho que antes do primeiro lugar a gente manda aí as menções honrosas ou alguma coisa do tipo. Pode ser. Eu deixei um monte pra fora. Não tenho tantos, mas vamos lá. Só vou mostrar que estamos. Então, muito bom. Então vamos lá. Number 5.
Você tem algo? Você quer começar? Você pode começar, Vitor. Então eu vou começar pelo crime já, Ok. tá? Tá bom, ó. Assim, a minha lista, ela é composta por cenários. Vocês vão sentir isso. Tem muita coisa tradicional no sentido de vocês vão ouvir, vocês vão saber de que jogos eu tô falando, entendeu? Acho que não tem nada aqui que as pessoas desconheçam na minha lista. Mas esse é talvez o único jogo de fantasia medieval mais tradicional que eu tenho na minha lista. Vixe. E as pessoas vão me bater. Esse é um jogo que fez parte da minha infância. Já sei. E até hoje ele é a referência pra mim se eu penso em jogar esse tipo de jogo com algum grupo. Eu tô falando de Tormenta. Meu Deus, Vitor, como é que você coloca? Não, gente. Eu vou dizer... Coloquei Tormenta como o quinto melhor cenário de fantasia medieval de todos os tempos. Pegue Olha, isso. eu não vou brigar com você, não vou discutir com você, porque eu já aviso que Tormenta não entrou na minha lista, mas chegou perto, vai ser menção honrosa. Assim, não tá em quinto, mas ficou ali. Eu briguei muito foi uma escolha muito difícil pra mim também, porque também é um cenário que foi muito importante pra minha formação como RPGista. Aí as pessoas podem falar, Vitor, mas assim, objetivamente, o que você acha que Tormenta tem melhor do que os outros cenários? Eu vou falar que, bom, antes de tudo, a minha lista tem muito mais uma parte, óbvio, emocional, gosto pessoal, nem se discute, cara. Essa é uma lista que eu fiz com base no meu gosto, né? Óbvio. Mas, lógico que tem um caráter emocional, lógico que eu joguei muito Tormenta e joguei pouquíssimo, sei lá, por exemplo, Forgotten Realms. Joguei muito pouco. Né? Então, lógico que isso influenciou a escolha, mas Tormenta tem uma coisa, e eu acho isso louvável até hoje, que eu acho que qualquer subgênero se encaixa em Tormenta com facilidade, entendeu? Então, eu acho que e as obras derivadas, mangás, livros, etc., eles colaboram com isso, né? Corroboram com isso. É um cenário onde você pode colocar o feeling de anime e mangá, que é nisso que ele se vende, mais ou menos, né? Não sei se é tão isso hoje em dia, faz um pouco de tempo que eu não tenho tanto contato. Mas você pode colocar tudo, né? Então você pode colocar o feeling anime e mangá, você pode colocar coisas mais sérias, você pode colocar uma história de cavalaria, você pode colocar uma aventura épica, você pode fazer uma aventura urbana de crime, etc. Tudo baseado nesse mesmo cenário. Então eu acho ele um cenário coringa, sabe? Que você pode encaixar várias coisas ali no meio. Sei lá, eu acho ele muito bom pra isso. Faz algum tempo que eu não mestro ele pra falar a verdade, mas também faz tempo que eu não jogo num cenário de fantasia medieval estabelecido. Uhum. Atualmente eu tô preferindo, pelos jogos que eu uso, que favorece uma criação em conjunto, eu tô preferindo criar os cenários conforme a aventura. Então, assim, é isso que eu tenho. É isso que me anima nesse cenário. Como o Tormenta vai ser um negócio que ia ser menção honrosa, eu queria falar um pouquinho também de algumas coisas que eu acho que são vantagens no Tormenta e que justificam a escolha honrosa de estar no quinto lugar da lista do Victor. Como, por exemplo, o fato de que bem ou mal, é um cenário nacional. Então é de fácil acesso para as pessoas que têm interesse em consumi-lo. É um cenário que tem romances em português, romances excelentes. Muito melhor. A trilogia da Tormenta, escrita pelo Lionel Caldela, é muito boa. Muito melhor do que muito romance gringo por aí. Cenários bem mais estabelecidos. É uma obra que mudou os rumos que Tormenta tinha e abriu novas possibilidades para o cenário. É um sistema que foi feito aqui e que, bem ou mal, leva em consideração certos gostos do público brasileiro. É um cenário que... o cenário, seu sistema e afim... Assim, falando de cenário, né? É um cenário mais até acessível em termos financeiros para quem quer consumir, e é um cenário com muita produção de coisas que a gente gosta, como vários mangás produzidos em Tormenta. Tem muito material para você se aprender sobre esse mundo e mergulhar nesse mundo. Holy Avenger é uma obra seminal para o seu jogador que eu sou de RPG. Se eu não tivesse lido Holy Avenger, eu não jogaria RPG como eu jogo hoje. Então, Tormenta merece realmente esse...
Eu lembro quando, há 2 anos atrás, a gente fez aquele desafio dos 30 dias de RPG, né? Que a Sim. gente. Que era com 30 questões. Tem na nossa fanpage que todo dia a gente postava, né? Ah, o primeiro jogo que você comprou, etc. E. Depois a gente não repetiu, infelizmente, mas era um puta negócio legal porque Era me mesmo. fez ver que eu tenho muito apreço pelo cenário. Ele tava. Pode falar que é nostálgico, sim, mas ele tava importante. Ele tava numa fase muito importante, assim, que eu tava formando como jogador, né? Jogando as mais longas campanhas. Eu acho que é próximo, assim, às vezes, do amor que as pessoas têm por World of Darkness, por exemplo. Que eu não tenho tanto, né? Foi uma coisa que eu joguei, mas não joguei tanto, assim, joguei bastante. Naquela época a gente jogava RPG pra caralho, né? Comparado com hoje em dia. Sim. Mas, obviamente, eu joguei Fantasia Medieval muito mais e Tormenta muito mais. Então, apesar de terem problemas que as pessoas geralmente apontam como... tenho críticas com isso, né? A Uhum. história não avança, é uma cópia de outros cenários. Acho que não é bem por aí, mas eu já falei com o Chess que por mim a gente faria um episódio só sobre Tormenta, A assim. gente pode fazer, né? Acho que tava uma discussão muito Inclusive tem uns legal. contatos novos aí que talvez possam até participar, quem sabe? Tudo. Mas é isso. Tormenta é a minha meu quinto colocado. É E isso o aí, seu? porque afinal de contas, se você joga RPG no Brasil, muito provavelmente você sabe quem é Mestre Arsenal. Então, Provavelmente, muito provavelmente. provavelmente. Bom, o meu número 5 é um xodó relativamente recente. Eu já gostava desse cenário antes, mas por vários motivos ele voltou ao meu interesse recentemente. Eu comecei a ler com muito mais ênfase sobre ele de um ano pra cá. É um cenário que eu sou muito apaixonado com ele e foi muito difícil colocar ele nessa posição. Mas ele está aqui porque ele tem alguns defeitos, principalmente com relação à acessibilidade, e ele é Warhammer Fantasy, ou The Old World, né, o mundo antigo de Warhammer. Eita, nós. Algo me dizia que você ia colocar isso aí. Cara, porque eu acho ele um sistema muito bom. Ele é um Você citou ele é um cenário muito cenário. bom. Ele tem 30 anos de. Agora não mais, porque infelizmente a Games Workshop matou Warhammer Fantasy para o choro de milhares de pessoas por aí. Mas o que eles fizeram? Eles lançaram um novo jogo e resetaram o lore? O que foi? Ou não? Basicamente Não. foi, Tá bom. basicamente foi isso. Eles lançaram uma nova linha de miniaturas, né? O Warhammer Fantasy, para quem não sabe, ele surgiu, sei lá, 30 anos atrás ou mais, como. Quase 40 já souber, como um jogo de miniaturas, né? Por isso que eu falei que ia ver algumas exceções aqui, mas Uhum. enfim, né? Como um jogo de wargame, né? Tático de miniaturas, e eventualmente o mundo dele, o lore do mundo dele foi tão desenvolvido que surgiram diversas edições do RPG. O RPG dele teve 3 edições muito diferentes entre si, a mais recente tendo sido lançado alguns anos atrás pela Fantasy Flight Games, infelizmente não foi pra frente. Mas o jogo de miniaturas, o que aconteceu foi que a Fantasy Flight lançou uma série de eventos, né, chamado de End Times, e ao final desses eventos o mundo de Warhammer Fantasy foi destruído porque eles queriam acabar com a linha de miniaturas antigas e substituir por uma nova mais parecida com o que eles fazem no 40k. E eles fizeram isso, né, e agora esse novo Warhammer se chama Age of Sigmar. E basicamente um novo mundo, são novas histórias, alguns personagens se mantêm, mas quase todos os conceitos foram alterados. Não é o mesmo cenário, não é a mesma coisa. Tem uma leve inspiração, se muito. Então, É um cenário que se expandiu muito nos jogos também, né? Essa parte dele de fantasia nova, tem algum jogo que trata ou não? Os jogos que tem são só com o lore antigo. Que tem tem o Vermintide, tem o o Vermintide, o próprio Total War Warhammer, Total War. excelente jogo que saiu recentemente. Eles são todos do lore antigo, né? O Vermintide se passa durante o Old Times, o Total War Warhammer ele também está baseado no lore antigo, enquanto tem alguns jogos mobile que são baseados no lore novo até agora. Mas a Warhammer tá saindo 1 milhão de jogos por semana, né? Então, jogos por semana, vamos ver como é que a coisa continua. Mas eu coloquei ele aqui porque ele é um cenário. Vou falar pra vocês o que eu gosto do cenário de Warhammer Fantasy. Ele é um cenário incrivelmente rico, você tem 40 anos de história para vocês
aprender se você quiser. Você tem milhares de wikias por aí com centenas de páginas de informação sobre cada detalhe desse mundo. Tem uma porrada de romances, alguns muito bons, como o do Gotrek and Felix, que são bem bacanas de ler. E numa primeira observação, Warhammer Fantasy parece um mundo de fantasia genérico. Mas quando você olha mais a fundo, você vê que ele é responsável por muitos dos conceitos que hoje nós entendemos como Dark Fantasy, e por muitas inspirações que deram origem a coisas como Warcraft se baseia muito em Warhammer Fantasy. Então aqui foi o lugar em que surgiu o conceito, por exemplo, de anões engenheiros, ou de anões que sabem usar armas de fogo e canhões, e que não gostam de magia. Mas essa coisa do anão engenheiro, do anão que trabalha com armas de fogo, isso surgiu em Warhammer Fantasy. Aqui nós temos um império humano monolítico, baseado numa religião muito forte, a fé a Sigmar, mas com conflitos internos, o imperador que busca uma maneira de governar o seu povo. Nós temos 1 milhão de raças, conforme os anos foram passando, cada canto desse cenário foi explorado. Então nós temos os Beastmen, Lizardmen, Homens-Múmia, tem os Vampire Counts, que são excelentes, né? Para quem gosta de Ravenloft, é um lugar muito bom para você fazer aventuras semelhantes nos condados dos vampiros que se alimentam do Império com seus mortos-vivos. E nós temos os conceitos excelentes dos deuses do caos que ficam no norte e corrompem as tribos bárbaras de lá e pretendem lançar o seu ataque contra o mundo eventualmente, né? E diversas vezes o fizeram. São os mesmos 4 deuses do caos do Warhammer 40k. Nós temos altos elfos com magia extremamente poderosa, e nós temos elfos negros corrompidos pelo seu desejo de poder e pelas suas depravações. É um cenário muito gostoso, muito amplo, homens-rato infinitos e guerreiros, um cenário batalhador com conceitos muito fodas, como por exemplo o grande Book of Grudges dos anões, em que a raça dos anões anota em um grande livro tudo que as outras raças fizeram de sacanagem com eles vão cobrar. Um dia eles vão cobrar. Isso é legal. Ou entre os anões que são desgraçados por suas famílias, se juntam ao culto da morte, né? Os Slayers, em que eles não podem usar nenhuma armadura, e o único sentido em suas vidas é lutarem até a morte contra um inimigo digno. Então eles buscam sua morte e se jogam sem medo nas criaturas mais terríveis que tem por aí, porque foram desgraçados, e é a única maneira que eles têm de recuperar sua honra. E isso é só os anões. A gente tem 1 milhão. E o jeito que a magia funciona com os Winds of Magic, cada um de um jeito. Isso é magia humana, porque a magia élfica é diferente, e como a magia transforma o corpo dos seus magos. Então um mago que ele consegue canalizar o Wind of Magic do fogo, seus cabelos se tornam chamas, e a pele dele demonstra fogo, e as suas veias são incandescentes, e ele tem que tomar cuidado com o uso do seu poder para não ser consumido por ele. Muitos dos conceitos que nós temos, a magia que corrompe, a magia que tem que ser usada com cuidado, as tribos bárbaras que estão vindo, curiosamente, do norte para destruir tudo, e são uma ameaça constante pairando sobre o mundo, a corrupção e que deve ser investigada. Tudo isso nasceu em Warhammer Fantasy. Ele é uma obra extremamente influente e deliciosa de ler e aprender. Se vocês gostam de cenários assim, de uma fantasia medieval dark, pesada, mas ao mesmo tempo extremamente detalhada e com um mundo vibrante e cheio de coisas para aprender. É uma pena que... Porque assim, eu cheguei a ter contato com a 2ª e com a 3ª edição do RPG, né? E a 2ª é um sistema assim, bem de sua época, né? Bem antigo, meio truncado, sabe? Porcentagens e tabelas. Então, e aquela coisa que você fica meio... tá, assim, mais... como jogar AD&D hoje em dia, talvez, sei lá. Exato. E o 3ª foi um sistema... por um lado ele foi bem de vanguarda, assim, porque ele tinha essa coisa de ter um monte de props, né? Ele vinha numa caixa, você jogava dados um especiais, monte de carta, dados,
marcadores e não sei o Ele que. tentou fazer um híbrido de board game com RPG. E que eu vou dizer que eu gostei pra caramba, mas infelizmente não foi pra Mas frente. é o tipo de coisa que é difícil, né, cara? Não fica. Realmente você não tem aquela acessibilidade, às vezes, por exemplo, hoje em dia a gente compra um PDF, experimenta, sabe? Tipo, joga e tal. Eu até acho que É Warhammer. tipo bem uma experiência à parte, mas é isso aí, né? Um produto à parte mesmo. Eu até acho que se ele tivesse saído hoje, talvez a recepção fosse melhor. Porque hoje o mercado tá mais acostumado com coisas muito diferentes do que estava na época que ele saiu. Ele saiu junto com na época do D&D quarta edição ou terceira. Nesse período. Eram outros tempos, né? Eram tempos de open license, era outra época. E hoje, na época que o RPG era muito mais homogêneo. E hoje, talvez ele tivesse um nicho próprio maior. Pelo menos a coisa de dados proprietários, etc. Hoje Todo em dia mundo tem. não é tão estranho assim, né? Eu tenho a caixa básica dele, alguns suplementos até hoje. É um negócio que qualquer dia a gente precisa jogar, porque. Os é suplementos muito também bacana. vêm em caixa? Sim. Ah, que legal. Eu lembro porque no final das contas você tinha uma caixinha que você meio que guardava Sua o deck. ficha era uma assim, caixa. Sua ficha ficava. Era um monte de marcador e Cartas e decks. cartas e tal. E no final você tinha uma caixinha pra guardar o deck, assim, né? E aí você puxava a mais caixa e era a sua ficha. Tinha umas ideias maneiras. Tinha umas coisinhas legais, cara. Tinha umas coisinhas legais. Então, Maneiro. um dos motivos que ele ficou em quinto lugar, infelizmente, é justamente essa falta de acessibilidade. Não tem um livro que eu falo, vai comprar esse livro que você vai aprender sobre o Hammer Fantasy. É um negócio que você vai ter que chafurdar em Wikipage. E é um jogo que ou você vai aprender o cenário e usar outro sistema para jogar, ou você vai ter muita dificuldade para conseguir o sistema original. Ou algum sistema ainda ele é um cenário que está atrelado a sistemas mortos, vamos dizer assim. Então ele tem essa dificuldade extra, é um dos motivos que ele fica em quinto lugar. Mas eu acho que todo mundo que se interessa por esse tipo de coisa devia ler um pouquinho. E na falta de RPG, fica a recomendação aí do Total War Warhammer, que passa muito desse feeling num jogo que tá muito bom. Então, Maneiro, bem legal. Number 4! Vai, começa você. Ai, mas eu acabei de falar 1 hora. Mas aí sempre vai começar o negócio. É! Então tá bom, então eu começo. Eu tava um belo dia lendo Madragão Brasil. E aí eu me deparo com... Eles lançavam naquela época uma coisa que eles chamavam de versão Fast Play. Que eles pegavam algum cenário, etc. E eles reduziam conceitos bem básicos do cenário assim, colocavam algumas regrinhas, geralmente de 3D&T, para você jogar. Cenários que não tinha aqui pro grande público, não tinha em português. E aí eu li esse cenário e, cara, explodiu minha cabeça, assim. Daqui pra frente tudo era Blow My... Dos cenários que eu vou falar, tudo foi Blow My Mind, mas eu me lembro da sensação que eu tive quando eu olhei e falei assim, pera, tem um cenário de RPG que é baseado em coisas orientais, em samurais, tem magia, tem tudo isso e tem katanas. Como que eu nunca ouvi falar disso? E é Legend of Five Rings. O Rokugan faz sua presença sentida nessa lista. Cara, assim, Legend of Five Rings, eu acho que daqui pra frente, assim, as coisas dispensam apresentações, né? Mas Legend of Five Rings, quando eu li no começo, foi isso, assim, foi falar, eu amo cultura oriental, adoro. Infelizmente eu joguei muito pouco. No geral, assim, usar isso para RPG eu usei muito pouco, mas eu adoro cultura oriental, adoro ler, adoro consumir, eu adoro filmes do Akira Kurosawa, por exemplo, eu adoro animes mais históricos, né, com uma pegada às vezes de samurai, mas mais histórica. E aí eu leio esse cenário e eu vejo que ele tem isso, ele tem todas aquelas coisas que eu estava acostumado a ver nos filmes do Kurosawa de honra e de samurai, de dever, mas ele também tem magia, espíritos, tem um lore absurdo de foda, tem clãs, Sempre bom. É sempre uma maneira, clãs, tribos, o caralho que você quiser, velho, é sempre uma maneira legal de você ler, descobrir várias maneiras de abordar aquele cenário e cria aquela coisa de ficar, o meu predileto é tal, meu favorito é tal. Adoro isso também.
Eu adoro. E é sempre naquele formato, né? Uma imagem, o nome, o símbolo e o texto. É, Eu sim, adoro o isso. texto, eu adoro quando tem isso. Aí tem o finalzinho do capítulo, mostra o que esse clã pensa dos outros. Nossa, eu adoro saca? isso. Né? Eu adoro isso, cara. Eu acho, puta, fenomenal, assim. E Rokugan tinha tudo isso, cara. Tinha tudo isso. Eu já tentei jogar algumas vezes, mas assim, eu sou daquele cara que gostaria tanto de jogar esse cenário com uma galera que se importasse assim com isso aqui é uma coisa de etiqueta, eu não posso fazer isso porque a minha honra não permite. E não tipo D&D com katana, sabe? Nada contra, você pode jogar assim à vontade. Mas eu queria jogar com essa vibe diferente. Infelizmente eu nunca conheci um grupo que todo mundo topasse, eu tivesse muito essa ideia, né? Mas eu lembro que eu li isso e pilhei, e aí fui e consegui garimpar num sebo, comprei uma segunda edição. Ele tem um sistema também que era muito maneiro na época que eu li. Hoje em dia tem reservas, mas na época que eu li achei muito legal. O lore que vai crescendo e vai crescendo, acrescentando eventos que vinham do card game, dos campeonatos, e aí você, então é uma outra coisa que eu preciso acompanhar, preciso ver como é que tá a cena, como é que tá o jogo, que tem, quem é que ganhou o torneio, porque isso vai definir mudanças no lore. E até hoje em dia, né, eu li a encarnação dele mais recente, é um livro gostoso de ler, divertidíssimo. Eu acho que a única coisa que eu li de Legend of Five Rings que eu não gostei foi o Rokugan D20. Realmente ele é ruimzinho. Eu acho que ele vai Perde realmente muito. para aquilo que eu não quero, né? Ele vai para um jogo de fantasia com uma skin de fantasia de oriental, né? Mas foi esse cenário que respondeu essa minha pergunta, sabe? Tipo, cara, eu sinceramente, eu sou impressionado como é que a gente não tem outros cenários tão famosos quanto que usa a mesma coisa, né? A mesma, que usa essa temática. Criação do John Wick, veja só você. Pois é. Né? Mas esse, como fez bastante sucesso hoje, é a propriedade da Fantasy Flight. Agora a Fantasy Flight comprou e eu aguardo ansiosamente o que eles vão fazer com isso. Uma parte de mim tem medo, outra parte acho que vai ser muito legal. Esses dias eles estavam divulgando o material da quarta edição em promoção lá no Roll20 e tal, então vamos ver. Então, não sei se vai ser... É um jogo que tem no Brasil. É um jogo que hoje em dia a gente tem no Brasil, depois de todo esse tempo sem ter, né, etc. Hoje em dia você tem no Brasil. Editora Mas eu não sei, assim, depois de ter lido, eu acho que o quê? Eu li a segunda, eu li a terceira, é a quinta que tem agora? Quarta. Eu li a segunda, não li a terceira, li a quarta. E eu li a primeira. Mas que de todas as edições, se foi matéria de lore, a primeira é a mais bem amarrada. Uhum. Você termina de ler e você tem um mundo muito perfeitinho para você colocar as intrigas e fazer a aventura que você quiser, etc. E, porra, adoro. Ele tá na sua lista? Não está. Eu tinha certeza que ia estar. Não está. Tá em menção honrosa também. Foi muito difícil tirar Rokugan da minha lista, porque é foda. Mas os outros jogos que estão na minha lista são mais quistos pra mim, infelizmente. Os cenários que eu gosto mais do que o Rokugan, embora ele tenha um lugar no meu coração. Massa pra caramba. Então vai, sua vez. Tudo bem, então o meu número 4 é... Olha, aqui eu já vou dizer que foi muito difícil essa briga, porque só tinha um lugar na minha lista para um cenário desse tipo. Mas eu tinha vários cenários desse tipo para colocar aqui. Porém, eu não quis colocar mais de um, porque eles são, de certa forma, parecidos, mas o que os diferencia são seus detalhes. Esse cenário é um cenário que evoca os clássicos. Eu diria que ele é um novo clássico. Ele é aquele cenário bem que quando você pensa em fantasia medieval é isso que vai vir à sua cabeça. Ele tem magos poderosíssimos e guerreiros aventureiros e deuses num panteão conspirando contra os outros, e monstros e demônios e planos de existência. E esse cenário que não entrou, que tomou o lugar de Forgotten Realms, tomou o lugar de Dragonlance, é Golarion. Caralho! Eu fui muito surpreendido agora. Eu fui muito mesmo. Você tava falando sério mesmo? Eu tô Golarion? Falando muito sério. Então... E eu vou me explicar. Como eu falei, eu não queria colocar... Eu adoro Forgotten Realms, eu adoro Dragonlance, mas eu não queria colocar
vários cenários desse mesmo gênero na minha lista, porque esse tipo de cenário eu gosto muito, mas ele não precisa ser representado várias vezes. E Golarion, entre todos eles, por incrível que pareça, eu acho que hoje é o que faz melhor. Porque Dragonlance, por exemplo... Bom, primeiro eu te falo de Golarion, depois eu comparo com os É isso que eu ia outros, falar, né? acho que tem gente que não sabe o que é Golarion. Então, Golarion é o cenário de fantasia oficial do Pathfinder RPG, criado pela Paizo. Ele é um cenário de fantasia clássica, bem clássica, no sentido de que, como eu falei, você tem reinos que brigam entre si, você tem um panteão de deuses, você tem demônios, planos de existência, escolas de magia, tudo isso distribuído por Golarion. O que eu acho que Golarion faz, e o que destaca Golarion, primeiro é o tratamento que a Paizo dá. Golarion é um cenário muito bem cuidado. Todos os suplementos que você tem sobre ele, e são muitos, são muito bem escritos, eles não se contradizem, são suplementos muito gostosos de você ler. Tanto o primeiro grande suplemento que saiu, que foi o Inner Sea Guide, quanto os que vieram depois, como os deuses, os Gods of the Inner Sea, quanto os suplementos menores que falam de cada região, quanto o que é desenvolvido nos Adventure Paths. Tudo em Golarion gira em torno de Pathfinder. Ele é um cenário muito bem amarrado com o seu sistema. Então aquela coisa, o fato de que a magia dos magos evanciana é considerada no cenário, o fato de que as classes de jogo são algo que são reconhecidas no cenário, né? Pessoas são conhecidas como um monge, um duelista, um arcanista, um magos, um summoner e por aí vai. Eles são reconhecidos no cenário, enquanto isso eu gosto muito disso. É um cenário relativamente jovem, né? O Golarion ele tá aí desde o Pathfinder, que também agora o Pathfinder tem quase 10 anos, né, se for para pensar, se já não tiver mais. Então não sei se dá para dizer, é jovem em comparação com os outros, mas já tem uma longa história, e ele é muito, muito bem cuidado, e ele tem elementos que eu adoro. Por exemplo, o Panteão de Deuses de Golarion é muito bom. Quando você vai ler, é um panteão que eu digo que só perde pro Panteão de Tormenta, que sou apaixonado, sabe? Assim, e ainda é por uma questão de fanboy, porque o de Golarion é tecnicamente melhor. Quando você tem deuses, tem um deus, por exemplo, que ele era um aventureiro fanfarrão e famoso que um dia se embebedou pra caramba e resolveu que ele ia desafiar uma das dungeons mais perigosas do mundo, e lendas diziam que se alguém conseguisse chegar até o tesouro guardado nessa dungeon, acenderia a divindade. Quando ele acordou da ressaca do dia seguinte, ele era um deus, ele não sabe como que ele fez isso. E ele é o deus das tavernas, da bebedeira e dos aventureiros. Você tem um deus dos elfos que é extremamente sexual. É uma deusa que prega a sexualidade com uma coisa inerente à raça élfica, sabe? E isso é muito legal, uma coisa muito diferente que você tem. E entre N deuses muito maneiros que você coloca, né? Esses são só alguns que eu vou citar, que eu gosto bastante. Você tem o rei. Eu adoro quando num cenário de fantasia, isso é uma coisa que Tormenta faz também, e eu gosto, quando quando você não tem tipo um monte de reinos genéricos, quando cada reino tem uma coisa que o define, sabe? Isso eu gosto também, pra caralho. Então, em Golarion, você tem um reino que a casa nobre desse reino estava com muitas dificuldades, estava perdendo poder. Eles fizeram pactos com os diabos do inferno, e são uma casa que os diabos garantem o poder deles. Então é um reino lawful evil, totalmente ligado por contratos e regras. Esses nobres têm que andar no fio da navalha entre navegando esses contratos que eles fazem com essas entidades demoníacas. Eu acho isso excelente. Tem um reino que literalmente uma nave espacial caiu lá, e a tecnologia dessa nave espacial começa a mexer com começa a mexer com a Terra, e como é que você vai lidar com isso. Cada reino tem alguma coisa diferente que dá uma personalidade para esse reino e que te faz ter vontade de explorar aquele lugar. Você tem facções extremamente interessantes, como a Pathfinder Society, que é um grupo de aventureiros mais ou menos organizados na ilha de Absalom, uma capital extremamente cosmopolita, de aventureiros para todo canto. E você tem espaço em Golarion para fazer o que você quiser, assim como Tormenta, como dito antes. Em Golarion você pode fazer uma campanha de intriga palaciana, você pode fazer uma campanha de você conquistando um reino nas fronteiras, você pode fazer uma campanha de você sendo um pirata. Inclusive, foi feito em N
N Adventure Paths que são maravilhosos que a Paizo lança e que ajudam a contribuir ainda mais esse cenário e te falar mais sobre ele. Tem a parte oriental do cenário que é muito legal, nos Impérios de Jade. O cenário é muito completo, é muito gostoso, é muito rico, é acessível para quem tem interesse em conhecer, não é difícil você aprender sobre Golarion. E por incrível que pareça, também eu me peguei surpreso quando eu vi isso, e agora eu vou fazer as comparações. Dragonlance é um cenário muito bom, mas Dragonlance é um cenário morto há muitos anos, e é um cenário que ele é bom, mas o que torna ele realmente bom são os romances dele, porque ele não é um cenário feito para você se aventurar nele, né? Esse é um problema que eu tenho com o Dragonlance também. Assim como Forgotten Realms, é um cenário muito bom, mas o que é Forgotten Realms anymore, sabe? Ele já foi tão mexido e mudado e transformado que o Forgotten Realms que eu me apaixonei na terceira edição de D&D não existe mais. Por mais que eles tentem trazer de volta, né, o Forgotten Realms moderno é diferente. E depois de Spell Plagues e salto temporal de 100 anos e Sundering e Time of Troubles e tudo mais, Forgotten Realms é um cenário que está muito diferente do que ele já foi. E embora eu ainda goste muito do que você tem lá, hoje em dia, de uns anos pra cá, ele é tão focado na Costa da Espada. Já há muitos anos o que você tem de produção em Forgotten Realms é Costa da Espada, Neverwinter e Baldur's Gate, esses nomes famosos. E outros lugares que eu gosto tanto, como Cormyr, como Sembia, são esquecidos e você mal vê muito pouco sobre de uns anos pra cá. Eu acho que Forgotten Realms foi um grande clássico, mas foi um grande clássico que inspirou algo melhor. Foi Golarion. Então, Caralho. Essa me surpreendeu pra caramba, cara, porque se eu tinha uma certeza que você... Dragonlance, a gente já conversou bastante, eu sei que todo mundo, a gente respeita, a gente lê os romances, e eu acho super legal, eu tenho algumas ressalvas, mas eu acho uma ideia super bacana, de um cenário clássico, etc. Forgotten, como eu falei, nunca foi minha praia, nunca o spot dele já estava preenchido no meu coração, mas eu tinha certeza que por respeito você ia colocar em mais. Eu falava assim, isso aí vai colocar e o Chess vai falar que é o primeiro. Já consigo até ver ele falando, tipo, não, isso aqui não tem como ser diferente, tá? Pra você ver, né, surpreendendo as pessoas. Cara, aí. não, me surpreendeu para caralho. Então... É uma pena que é um... E assim, é uma... Eu já falei isso um monte de vezes, que eu não jogaria Pathfinder, mas eu não tenho vontade de jogar Pathfinder, perdão. Mas eu tenho muita vontade de jogar os Adventure Paths, né? Que são fucking awesome. E tudo se passa no mesmo mundo, assim, né, cara? E é uma gama de coisas tão grande, assim, tão vasta. É até um pouco vasta demais, sabe? Assim, você olha, ela tem muito. Eu lembro que tem tipo um reino baseado na Revolução Francesa, não tem uma coisa assim? Eu lembro que uma vez eu tava folheando com você o Inner Sea Guide, é isso? E aí eu tava folheando e aí teve uma hora que você foi passando e eu fui vendo, aí teve uma hora que, caramba, ainda tem reino nessa porra, tem reino pra caralho. Mas, tipo, tudo com... vem bem com essas coisas de cada reino ser quase um mini universo, né? Você pode fazer uma campanha inteira num reino, por exemplo. Exato, pode. E Inclusive eles fizeram várias. Inclusive foi feito, mas a ideia tipo, é muito isso, assim, é feito para isso, né? A gente não... Exato. Tá tudo aqui. Exato, é um cenário muito completo, com muitas possibilidades e muito bem cuidado. Esse é eu acho que foi um diferencial muito forte para. Cara, e é um cenário que assim, eu não conheço tanto, mas mesmo depois de trocentos Adventure Paths, etc e tal, ele não sofreu dessa coisa do Forgotten, né? Não. Lógico que ele tem muito menos tempo, entendeu? Mas assim, tem Adventure Paths que mexem com efeitos que shaking the world, né? Volta de males antigos e demônios e não sei o que, níveis épicos. Então assim, tem muitas histórias aí que para você vai isso aqui muda o status quo, né? Mas parece que não, assim, eles conseguem administrar isso de certa forma que me dá a impressão, não sei se é isso mesmo, mas que o seu livro não fica obsoleto. Exatamente. Eu tenho essa mesma impressão. Até existe uma metaplot em Golarion, se for parar pra pensar, mas ela é muito suave e ela é avançada de uma maneira muito, muito lenta. Normalmente se avança a metaplot pelos Adventure Paths. E se você for parar pra pensar, se você não jogou aquele Adventure Path, ele aconteceu no seu mundo. Verdade. Então isso
Isso é uma coisa muito... E se você quiser jogar um Adventure Path lá na frente, beleza. Você pode... Os acontecimentos podem ser retroativos, eles não são tão impactantes. Tirando alguns exemplos, tem algumas... por exemplo, tem um Adventure Path chamado Shattered Star, que ele é uma continuação direta de Rise of the Rune Lords. Você precisa ter jogado um pra jogar outro? Não. Mas se você jogou, tem referências que você vai pegar, esse tipo de coisa, sabe? Entendi. Então, Golarion é o meu quarto lugar. Maravilha. Muito bem. Vamos... Number 3. Tá. Esse cenário... Curioso. Como descrevê-lo, né? Eu não lembro muito bem. Lógico, todos os cenários que tem aqui eu vou falar, eu conheci nas páginas do Dragão Brasil, assim, vai ficar meio. Fica meio demais, mas o que me chamou a atenção nesse cenário quando eu vi era que ele era um cenário antigo, feito ali na década de 80, mais ou menos. Bem diferente de tudo que tinha colocado, assim, outra coisa. E o que todo mundo vendia era como é difícil esse cenário, como a sobrevivência é difícil, como tudo parece que tá voltado para te matar. E aí eu falei, opa, eu preciso ler um pouco mais sobre isso, né? Uma coisa diferente. E aí eu fui ler atrás, né? Acabei comprando até uma caixa de Dark Sun. Dark Sun, merecido. Dark Sun, cara, pra quem não conhece, Dark Sun faz parte de, cara, sei lá, uma era de ouro do D&D, que eles, sei lá, eles tomaram uma dose cavalar de criatividade e lançaram N cenários interessantíssimos, Forgotten, etc, Dark Sun, Birthright, um monte de coisa. Spelljammer. Spelljammer, e até isso no final foi uma das coisas que levou ao ruína da TSR, porque segmentou demais o público dela, mas o fato é que os caras, eles foram e eles deram vazão a isso, né? Eles criaram esse cenário onde, para começo de conversa, a magia acabou com o mundo. Então você tinha duas maneiras de usar a magia, né? Os Preservers e os Defilers. E o Preserver é uma magia que você fazia, etc. Ok, normal. Mas o Defiler era uma magia muito mais poderosa. Só que para isso ela sugava vida do ambiente, né? Do mundo ao seu redor. E isso foi tão usado que o mundo virou esse deserto árido, inóspito, de difícil sobrevivência, um cenário onde você não tem, ou é muito raro você achar armas de metal, né? A maior parte as moedas não são feitas de metal, são feitas de cerâmica, as armas são feitas de obsidiana, lasca de pedra, umas coisas assim, uma espada mesmo, uma coisa que você, nossa, né, é quase um item mágico, né? Uma relíquia. Você não tem armaduras, porque quem é que vai usar uma armadura com uma temperatura absurda? Falando em temperatura, você tem que tomar cuidado com desidratação, com onde o seu personagem tá, um approach diferente nas raças, então elfos canibais e não sei o quê. Eu acho que os canibais eram os halflings. Os canibais eram os halflings, né? Os elfos, eles tinham aquele transe que eles começavam a correr no deserto, eles entravam num transe e eles continuavam correndo até chegar no destino deles. Mas também uma raça meio selvagem, né? Um mundo onde você tem a escravidão estabelecida em muitos lugares. E isso é levado em conta, um mundo onde você tem essas cidades-estados. Isso eu adorava, né? Tinha cidades-estados comandadas pelo Sorcerer King, né? Os reis feiticeiros, que eram Defilers muito poderosos, assim, com status quase mítico, né? Alguns Defilers tinham quase como clérigos, assim, dele, né? Guerreiros sagrados dele, dando poder para um mundo em que a magia dos deuses estava morta, né? Você não tinha... Você não tinha essa figura divina, né? Mas em compensação você tinha psiquismo. Um negócio que eles colocavam para tentar dar uma equilibrada no cenário. Raças
diferentes, né? Então o Tricrim, Tricrim, aquele barata gigante. barata gigante, que eu achava, nossa, que bizarro, imagina jogar com um bicho desses, assim, puta, parece saído de uma série de ficção científica, sabe? Os anões sem pelo no corpo. Exato, e os Muls, né, que é o meio anão e o meio ogro, não sei o quê, e um jogo, acima de tudo, que vendiam com essa coisa da dificuldade, né? Que é muito fácil você morrer nesse mundo. E eu acho que um dos problemas, uma das coisas que vendiam esse cenário tão bem era essa coisa da dificuldade. E eu acho que isso meio que se perde depois. Acho que esse elemento de ser super difícil sobreviver naquele mundo meio que se dilui, não sinto tanto isso. Mesmo porque nas primeiras encarnações era meio impiedoso até, né? Ele falava, ó, você já cria 2 personagens de saída porque um vai morrer, assim, sabe? Então, assim, era um quê impiedoso. Mas era esse mundo totalmente diferente do que você tinha visto por aí. Um produto grande clássico. Que, se você fosse pensar hoje em dia no lançamento, é um produto de nicho, né? Ele foi relançado na 4ª edição do D&D, fez um relativo sucesso. Todo mundo, né, quando falou que ia lançar, ficou empolgado na época. Inclusive, ele tem a versão da 4ª edição tem problemas em relação ao sistema e tudo mais, mas é uma versão muito boa para você conhecer o cenário e ver o texto é bom. Depois daquela regra de backgrounds, começou aí, né? Começou aí. Deu certo, eles acabaram implementando. Outra coisa que Dragonlance, que Dark Sun teve foram o Pentateu, né? Que eram aqueles 5 romances, né? Que ficaram muito famosos também. O Prism, né? Prism Pentad, né? Prism Pentad. Que eu li só o primeiro. Eu li só o primeiro dessa série. Que é o melhor também. Depois todo mundo fala que é o que mais tá no clima e depois os outros ficam... Porque não era um cenário... O negócio termina com Dark Sun virando no mundo verde de novo, sabe? Então... então assim, muito... Mas a coisa era, você não ia jogar com um herói nesse mundo, né? Você tava assumindo que você ia jogar com uma galera mais filha da puta, né? Mais, sei lá, uma das primeiras vezes que eu fui ter contato com o que eu consideraria Dark Fantasy, assim, no clima, né? No sentido de, olha, seu personagem não é tão heróico, né? Aliás, não é heróico, né? Ele é um gladiador que tá lutando pela vida e não sei o que, tá? Ele pode... eu não tenho dinheiro pra pagar. Não, então peraí, tem um escravo aqui, a gente vende pra você. Então, assim, umas coisas pesadas até no jogo, né? E é um jogo que eu tenho um lugar muito grande no meu coração. Eu gostaria... Vira e mexe, eu me pego pensando em jogar, em mestrar. E eu sempre paro na mesma coisa, que eu falo que eu deveria trabalhar muito bem a dificuldade, a coisa da dificuldade. Cara, pega o DCC pra jogar isso aí. Se bobear, não me der, é que eu nunca li o DCC. Tá aí numa das coisas que eu preciso pegar pra ler. A parte de dificuldade é passar muito bem ele. A parte de fazer vários personagens no começo, porque eles vão morrer. Né? Faz 5, 6 personagens aí que vamos ver qual sobra. Mas eu já parei pra pensar em várias maneiras. Tem tipo 1 zilhão de adaptações de Dragonlance você vai encontrar pra Dungeon World, Fate... Mas eu realmente acho que DCC é uma boa pedida pra... Se você quer dificuldade... Talvez seja. Mas assim, é aquela coisa que tinha que ser... que você tinha que dosar, sabe? Sim. Fazer a dificuldade. Porque, como eu falei, a dificuldade era um grande chamariz, mas a dificuldade, como ela se apresenta nos primeiros livros... excessivamente inclemente. É excessiva, ela não é justa. É aquele papo que a gente tem, às vezes, sobre Dark Souls, né? Que ele é difícil, mas ele não é injusto, né? O jogo nunca mente na sua cara. Você que tá tomando as decisões erradas e você tá sendo punido gravemente por isso. Mas o jogo não tá mentindo, ele não tá sendo desleal com você. E é uma das coisas que me pega, porque eu falo, puta, isso aí tinha que ser bem pensado, como é que eu ia trabalhar com isso, né? Tinha que ser alguma coisa, sei lá, quase um Lamentations of the Flame Princess. Talvez. Seria uma ideia. Mas Dark Sun. Dark Sun, excelente escolha. Também não está na minha lista. Caramba, cara, sério? Sério mesmo. Quando eu terminei a lista, eu falei, cara, vai bater quase tudo. Eu também tô surpreso. Achei que Tormenta não fosse bater, só. Eu também tô Até agora surpreso. não bateu nada.
Então, meu número 3 é um cenário. O Vitor falou do passado e eu olho para o futuro. É um cenário também de DD. E numa renascença de criatividade que D&D teve por um momento, né, o resultado de um concurso foi lançado a seu público para que desenvolvessem um cenário de fantasia medieval ou fantasia clássica e que até muita gente brigou porque não é tão clássico assim, mas é extremamente apaixonante. E é Eberron. Agora sim tá na minha lista, porra. Ah, bom, pô. Uma hora tinha que estar. Caralho, Eberron, puta que pariu. Então, para quem não conhece, Eberron é um cenário originalmente lançado para D&D 3.5 e é foda. É um cenário de fantasia pulp, de uma coisa que mistura. Foi uma época, ele surgiu em uma época que ainda não era tão comum você ter, o que hoje em dia tem pra caramba, você ter cenários que misturam fantasia medieval e tecnologia. Isso foi muito criticado na época. Pois é. Tô mexendo na fantasia aqui, ó, que tá colocando. Mas e também ele surgiu numa época que não era tão comum a gente ter essa coisa de que, elfo canibal, quer dizer, já foi como ano passado, mas voltou agora, e eles vinham com essas novas roupagens para as raças clássicas, com elfos cultistas da morte e halflings que montavam em velociraptors. Dinossauros, cara, até hoje eu acho que os conceitos tão foda. e raças novas. Cara, o Warforged revolucionou. Foi uma coisa que extremamente influente. Uma porrada de cenários que vieram depois se alimentam do conceito do Warforged, sabe? Shadow of the Demon Lord tem lá Warforged. Uma porrada de lugar você vai ver. Só lembrei desse de cabeça, mas tem uma porrada de lugar que você vai ver o Diabo dos Warforged, que foram um conceito muito maneiro do golem vivo, que alcançou consciência, que foi criado por uma guerra e busca o seu papel. Agora, conceitos, cara, as Dragon Market Houses, que conceito foda! Casas mercantes marcadas com uma tatuagem, com uma marca de nascença mágica que dava a eles poderes para que eles pudessem executar as coisas que eventualmente as suas casas ficariam conhecidas como. Então uma monopolizava o comércio, outra monopolizava mercenários, outra monopolizava produção de itens mágicos e por aí vai. Um cenário com uma estética toda diferente. Você tinha reinos, mas eram reinos mais modernos. E cada reino, novamente, uma coisa que eu sempre gosto, com sua característica. Então você tinha Karnat, o reino com exército de mortos-vivos, com um rei vampiro, e com problemas com uma facção excelente chamada Blood of Vol, que eu adorava essa facção. E você tinha... eu não lembro de cabeça agora os países todos, mas enfim, tinha um país que era as Five Nations, exato, uma que foi destruída na guerra e criou uma área de desolação absurda, até parecida com a área de Tormenta, veja só você. E quantas ideias boas num lugar só, sabe? E era um cenário que na terceira edição dele, quando ele saiu pra 3.5, ele foi um cenário que o cara pegou tudo que tinha no D&D 3.5, abraçou no cenário dele e construiu um cenário em volta. Psiquismo, as raças diferentes, as classes, tudo isso era muito bem Church of the Silver Flame. Puta que as religiões eram uma delícia à parte em Eberron, né? A Church of the Silver Flame, a Sovereign Host. Era o Dark Six. The Dark Six, esse daí, puta que eu pariu. Era muito maneiro esses conceitos todos. Um mundo delicioso de se aventurar, com os conceitos de... o Underdark deles eram ao mesmo tempo um Underdark e o Reino dos Demônios, por Kyber, né? Os Kyber Crystals e as armas mágicas. E puta que... tipo... Os cristais, as shards... Os trens criados em... Trens, continentes perdidos, continentes com os dragões... Sim, os dragões que eram, né, toda uma ameaça diferente que viviam num outro continente afora. Puta que pariu, cara. Como Eberron, na época que eu conheci Eberron, ele explodiu minha cabeça de tantas maneiras. Ele me ensinou... A gente conheceu junto, né? Foi na mesma época. É verdade. E cara, ele virou. Sim, até hoje ele me ensinou coisas que eu aprendi a gostar. Vários cenários que eu adoro vêm do coisas que eu adoro em cenários. Recentemente eu escrevi lá um preview do Unity. O Unity tem uma porrada de coisa que tem a ver com Eberron, sabe?
É um cenário influente, é um cenário foda, delicioso de você jogar. Infelizmente, meio esquecido pela Wizards, né? Ele teve uma versão para a quarta edição que foi boa. Não teve nada ainda para ele na quinta edição de D&D. Espero que um Adventure Path, pelo menos, alguma coisinha em Eberron. Porra, uma dessas... Adventure Path não, né? Uma dessas aventuras prontas que eles estão lançando. Campanhas aí que eles estão lançando. Por favor, lance uma em Eberron, pelo amor de Deus. Já lançaram Ravenloft, porra, lança Eberron. E nunca te pedi nada, Wizards. Mas eu sou apaixonado em Eberron, eu adoro, acho excelente. Um dos motivos de não estar mais alto na minha lista é justamente porque é um cenário que está um pouco apagado, um pouco morto. E que não foi. E que eu acho que toda a iteração que ele teve depois não foi tão brilhante quanto a primeira. O Eberron de quarta edição tinha coisas muito legais, mas ele já não tinha, até por questões de sistema, ele já não tinha o mesmo amarração entre sistema e cenário que você tinha no 3.5. Hoje em dia, se eu fosse mestrar Eberron, provavelmente pegaria Pathfinder para mestrar ele, como ele para extrair o potencial tudo que ele tem. 1 milhão de suplementos que você tem disponíveis aí para ter acesso. Lembra de como é que é? Sharn, a cidade das torres. Sharn, as aventuras começando em Sharn. Que é uma cidade talvez o cenário que eu mais li romance ligado ao Sim, mesmo muito cenário. e tem romances muito bons, embora não fossem canon, tem romances muito bons. Blade of Flame, Blade até of hoje, Flame eu lembro desse. Qual era o nome do personagem principal lá? Eu não lembro, cara, mas ele era um paladino da Silver Flame. Ele era um assassino que tinha virado um cara da Silver Flame. E aquela série de investigado, de Inquisitives? Com a Braxis Ren. Puta que pariu, era foda. Essa era muito maneira, cara. Muito maneira, da Inquisitives. Tinha essa coisa, né, dos Inquisitives. Você poderia fazer seu personagem ser um aventureiro, mas ele tá especializado em investigar crimes. O romance daquele que tinha aquele paladino velho da Silver Flame que castava Lionhands de manhã pra parar de duas juntas. Era muito divertido, cara. Que tinha o Warforged Original 4. Cara, muitas boas memórias com Eberron, um cenário que eu sou apaixonado, adoro. Li tudo que tinha pra ler e torço pra que saia mais coisas pra ler, porque é engraçado que ele veio com um boom muito forte, chegou a sair jogo de Eberron, o MMO do primeiro MMO, né, do D&D, o D&D Online era em Eberron, e depois sumiu. Depois na quarta edição já... Não teve... já foi um pouco menos. E agora, realmente, assim, por que ainda não, né? Já tem 500 histórias no Forgotten Realms, pô, me dá uma em Eberron. Já tem. Se você levar o material que sai aí que eles lançam online, só você já tem adaptações de mundos de Magic pra D&D. E você não tem Eberron. Pois é. Mas enfim, Eberron é meu number 3. Então, vamos pro segundo? Number 2. O segundo lugar da minha lista também é aquela coisa. Ele foi o primeiro e outros cenários vieram na esteira dele. Mas eu gosto muito do gênero, mas eu acho que ele é o que tem a melhor combinação disso. Um mundo, se eu falei de Dark Sun, de mundo aqui você não é o herói. Nesse outro, você até tenta ser o herói. Mas toda a parada é que o próprio mundo, o próprio plano está contra você. E é Ravenloft. Olha aí. Nossa, a lista do Victor carregada de clássicos do D&D. Sim, cara. É aquela época, assim, algumas das melhores coisas que eu já li até hoje estão lá. Eu tô me surpreendendo que a minha lista está sendo mais clássica e a sua está sendo de vanguarda. É verdade. Mas Ravenloft, ele começou com essa premissa, na verdade começou com uma aventura que foi a aventura Ravenloft, né, que falava sobre os aventureiros indo enfrentar esse vilão, que era basicamente o Drácula de D&D, que é o Strahd von Zarovich. E que ficou aí pro rol dos grandes vilões, né? Uma aventura que só isso e o clima de terror já daria para ela um destaque em comparação às aventuras que saíram na mesma época. Mas além disso, ela foi muito bem escrita, uma das primeiras aventuras modulares
que você não era obrigado a passar por todos os eventos da aventura para cumprir a aventura, e que você poderia jogar 2 ou 3 vezes, inclusive com o mesmo grupo de jogadores e ter aventuras diferentes. Tinha elementos de gerar pontos aleatórios da aventura, etc. Então, assim, uma aventura fora do comum para a época, né? Até hoje, uma coisa que a gente não vê costumeiramente é a aventura. Uma aventura tão boa que ela já foi reprintada e relançada na 3ª edição em Return to Castle Ravenloft e recentemente agora na 5ª edição, né, no Curse of the Strahd. Foi uma aventura muito elogiada. Que é uma aventura muito maneira, que eu quando eu vi que Curse of the Strahd, eu fiquei super empolgado, os autores originais, eu achei que seria uma coisa diferente, e não é basicamente a mesma aventura. Mas mesmo assim muito boa. E depois ela gerou todo esse conceito do semiplano do pavor, né? Então. As brumas, né? As brumas, tinha toda aquela coisa no começo. Isso é uma coisa que Ravenloft tem, eu acho interessante a ideia. Eu não gostaria. Não gosto muito de jogar usando isso, mas do seu personagem morrer em determinado cenário e ele foi parar em Ravenloft. Ou então ele é levado pelas brumas pra Ravenloft. Ou é levado pelas brumas, etc. Mas era um jeito de você, morreu a galera, vou continuar minha aventura em Ravenloft. Mas ela tem uma mistura tão boa de horror gótico com fantasia medieval. E com os monstros clássicos também, né? Porque você... Uma coisa que surgiu depois é que as pessoas entram nesse tema do horror gótico e... que é um tema vitoriano. E aí você tende a fazer seu cenário com elementos mais vitorianos. E eu acho que Ravenloft brilha mesmo quando ele consegue integrar as classes que a gente está acostumado a ver em um Forgotten da vida, vai lá, numa fantasia clássica ou raças, e colocar ali, né? Você consegue imaginar, bom, tem o mago, tem o druida, tem isso aqui, tá tudo isso, mas está integrado nessa parte. Eu sempre achei que não é tudo de Ravenloft que eu gosto disso, eu não gosto tanto dos conceitos que as brumas impedem a viagem entre um reino e outro, eu não acho isso tão legal, mas eu gosto muito dos Dark Lords de cada domínio, né, porque se você for mal bastante no seu domínio, você pode ser recompensado, né, aquele domínio vira seu, e dentro do domínio Dark Lord é imbatível, né? E eu acho que é um jogo que brilha quando a gente fala da Baróvia, do Strahd, da Baróvia, daquele clima dark pra caralho. Mas assim, tem muito mais coisas que você pudesse colocar, né? Tem partes de cenários que remetem a uma coisa mais vitoriana mesmo, inclusive com pólvora, arma de fogo. Você tem partes de cenários que são inspirados no Egito, que você pode fazer uma coisa pensando em monstros clássicos, né? Você tem a múmia, você tem o monstro de Frankenstein, você tem tudo. Tem uma versão evil do Pinóquio que eu acho maneiríssima. E cara, é um jogo que até hoje, de novo, é um jogo que vira e mexe me dá vontade de jogar. Esse eu não tenho tantas desculpas. Eu geralmente não jogo porque eu fico, vou jogar isso que eu já conheço, vou jogar uma coisa nova, vou experimentar alguma coisa nova. Mas eu acho que, apesar de todos os cenários que a gente tem hoje em dia que misturam fantasia com horror gótico, etc., apesar de tudo isso, Ravenloft ainda é o padrão ouro. É o melhor balanço entre esses elementos que você poderia encontrar. E eu acho que toda a graça é você fazer um personagem heróico ou bondoso e você tá tentando resistir a esse mundo que vai te fuder de todo jeito. E quanto mais bondoso você for, mais você vai se fuder, literalmente. Muito bem, gostei bastante. Podemos ir para o meu número 2, ele é até um pouco parecido com o meu número 3, mas pouco, porque quem conhece a fundo o cenário vai ver o quanto eles são muito diferentes. É um cenário que quando eu conheci, há muito, muito tempo atrás, ele explodiu, novamente, né? A maioria das que estão aqui foram mind blow. Mas esse aqui foi um mind blow agressivo. Foi uma parada que eu consumi tudo, eu fiquei maluco. Eu mestrei o negócio, eu joguei o negócio, eu aprendi. E eu lembro que eu fiz uma mesa disso. Eu passei, 2 sessões só lendo coisas do cenário para os jogadores. Assim, até que eu vou evangelizar o cenário para vocês, sabe? De tão maluco que eu fiquei com esse negócio. É um cenário que tem um monte de elementos que eu gosto e novamente me ensinou a gostar de tantos outros. E esse cenário
São os Reinos de Ferro, os Iron Kingdoms. Aí eu sabia que você ia estar. Esse eu acertei que você ia colocar. Não tinha como, cara, porque Reinos de Não, Ferro... missões honrosas. Esse foi um que eu sangrei pra não colocar na lista. Pois Ele é. tá ali um sexto lugar muito, muito próximo, cara. Porque é um cenário animal pra caralho, assim. Então, pra quem não conhece, eu vou dar um pouco do pedigree desse cenário. Ele surgiu quando na época, minúscula editora chamada Privateer Press lançou uma série de aventuras, 3 aventuras, chamada da Trilogia do Fogo das Bruxas. E isso pegou que nem fogo. Foi na época do D&D 3.0, eu acho, assim, coisa é bem antigo. E foi uma aventura excelente, com um mundo extremamente interessante, que misturava, novamente, tecnologia e magia, mas de uma maneira, só que bem mais num clima industrial, até, do que propriamente de fantasia clássica. E depois disso, eles lançaram 2 verdadeiros tomos de material, né? Duas chaprocas inacreditáveis de texto para você conhecer o mundo de Iron Kingdoms e ser suplementos de cenários, e ficaram parados por muitos anos. E recentemente, acho que 2013, se não me engano, 2012, eles voltaram. Desde então, a Privateer Press se tornou uma extremamente bem-sucedida produtora de miniaturas para wargames, né? Eles fizeram um wargame baseado no cenário de RPG deles, que é o War Machine e o Hordes. E esses jogos foram tão bem sucedidos que eles são o segundo jogo de miniaturas mais jogado e só perdem para Warhammer 40k. Que fogo, né? Que enfim, né? Warhammer 40k. Enfim, ganha. Pois é. Mas é fantástico, as miniaturas são lindas, mas eles vivem disso hoje em dia. Só que eles resolveram trazer de volta o RPG, usando o sistema próprio deles, e aí veio o Reinos de Ferro moderno, novo, que nós temos com sistema próprio, com um cenário atualizado em relação ao cenário clássico, que foi lançado no Brasil pela Jambô, um livro excelente, lindo por sinal, qualidade impecável em comparação com o estrangeiro. E também tivemos agora o lançamento do Iron Kingdoms Unleashed, que se foca no lado do Hordes, né, que é na parte mais primal do cenário deles. Também é muito legal e muito diferente do que você espera em Iron Kingdoms. Mas vou falar, dito esse pedigree, vamos falar do que é Iron Kingdoms, na verdade. Uhum. Então ele é um cenário que, novamente, ele mistura tecnologia e magia, mas em escala industrial. Aqui você tem literalmente gigantes de guerra, gigantes que são movidos a vapor, que fazem batalhas e ao mesmo tempo construções e para as pessoas que são literalmente movidos a vapor e a magia, com córtex cerebral que pode ser acessado por um mago extremamente treinado e uma tecnologia extremamente delicada, extremamente potente. Aqui é um mundo em que armas mágicas são raríssimas, quase inexistentes. O que existem são armas mecânicas. E literalmente a sua espada mágica, ela tem um cabo e tá ligado num gerador no seu cinto. E ela dura enquanto você tiver combustível, quando você tiver energia para manter isso. Uma das classes mais icônicas é o Pistoleiro Arcano, que é literalmente um mago que vai imbuir os seus tiros de suas pistolas com energia arcana, sabe? O visual dele é muito menos armaduras e full plate, embora tenha, e mais sobretudos e couro misturado com as armaduras, embora... Nossa, ele tem uma proposta visual, assim, fora do padrão, cara. É muito tão foda. evocativa e tão própria, tão única deles. Aquela coisa que a gente falava assim, já tô cansado desse visual de couro que o D&D trouxe, mas eles levam, cara, pra um outro nível, assim, pra Sim. falar, beleza, não é que eu tô cansado da maneira como ele tá sendo feito. Isso aqui tá animal. E é lindo, a arte do livro sempre foi linda, os deuses, foda pra caralho, cada uma das raças tem seu panteão e cada raça tem alguma coisa única, né? Você tem os humanos divididos em diversas culturas, e cada uma dessas culturas tem... Os deuses eram uma das coisas que eu mais gostava em Iron Kingdoms, que você tinha, por exemplo, Menoth, criador da humanidade, o Lawgiver, né? Um deus Léo e neutro, né? Naqueles termos de D&D, um cara austero e tudo mais, e a religião que segue esse cara é uma religião fundamentalista, dependendo de onde você tá no cenário, né? Em que tem um protetorado, né? Existe uma teocracia que serve esse cara.
Você tem os deuses humanos, que literalmente foram 2 humanos que ascenderam a divindade, Morrow e Tamar. Um que ascendeu a divindade pregando, né, a piedade e o bem para os próximos, enquanto a outra, Tamar, subiu a divindade pregando o egoísmo e o faço o que é melhor para você em detrimento do que é melhor dos outros. E os deuses élficos de um panteão que morreu, e elfos que estão lentamente morrendo, com uma deusa que está doente em suas terras, com os elfos de Nis, com um outro povo em ser um deus congelado, com os anões de Hur, banqueiros e extremamente poderosos dentro desse cenário, e goblins e trollocs, né, trolls julgáveis que você poderia colocar, com conceitos absolutamente maravilhosos, como o do Lord Toruk. O Lorde de Dragão Pirata. Como não falar de Lord Toruk, o dragão morto-vivo, rei dos piratas, Deus? Como não falar de Lord Toruk, não é verdade? Guardião das terras de Krix, da onde vem exércitos de mortos-vivos e tudo mais. Um cenário maravilhoso para você se aventurar. Ele tinha, na época de D&D 3.5 dele, ele tinha conceitos excelentes, como a dor da cura, que se você curasse um cara que era... Nossa, era muito massa, até hoje, cara. Que se você curasse um cara que ele não era da sua religião, o clérigo podia tomar dano, a cura não podia funcionar, e ressurreição é um negócio extremamente complicado. E você tinha regras extremamente complexas para construir esses artefatos mecânicos. Muito disso foi simplificado ou ficou no caminho quando eles fizeram a transição. Nossa, cara, eu lembro quando eu lia os 2 primeiros livros. O material original saiu pela Jambô, né? Uhum. E acho que nós 2 compramos, né, os livros de mundo. Mas, assim, cara, quando você lia essa parte de... Esse é o negócio que me afastou do jogo. Assim, o cenário é fudido. Uhum. Mas nessa época, isso que me afastou demais do jogo. Porque eu chegava lá e eu lia e, cara, é quase um jogo à parte, sabe? É um jogo dentro do jogo, você construir um item mágico, enfim, uma coisa mecânico. de engenharia mecânica, né? Com K, né? Que eles falam, mecânica. Porque era um negócio absurdo, assim, de regra, Era um negócio. Era outro jogo dentro Era dele. um jogo. Era muito pra quem gostava, né? Mas eu acho que uma certa graça tava nisso, né? De você construir, colocar as partes. Mas nem todo mundo ia querer. E definitivamente eu não queria trabalhar com isso. É um jogo que fez um trabalho do caralho pra adaptar algumas classes pra colocar. Então eu lembro que o bardo era o War Chanter, se não me engano. War Chanter, eu não sei o que era, mas era uma coisa totalmente diferente, porque assim, tudo no cenário era muito militarizado. O cenário vivia uma guerra, isso era muito legal, o metaplot do cenário. O cenário vivia uma guerra fria entre Khador e Signar. Khador e Signar, a União Soviética e os Estados Unidos, basicamente. E na hora que você batia o olho, você via, bom, Khador é a União Soviética, e aqui... E tinha outros lugares que você conseguia também delimitar. Porque, novamente, cada reino, cada nação, na verdade, tinha uma característica muito própria. Inclusive visual, que é utilizado no Wargame. Khador é uma nação, aquela coisa russa, peles, e os gigantes de guerra deles são fortemente armadurados e pesadões, e Signar é aquela coisa mais azul, tecnológica. Khador tudo é vermelho. Vermelho. Verdade. Verdade. E no protetorado de Menoth você tinha aqueles robôs Bíblia, adoro robôs Bíblia. Branco, né? Com lança-chamas e tudo branco. E o pessoal os elfos, né, com seus robôs todos quase alienígenas comparado com os demais, uma tecnologia que parece muito mais avançada do que o que os humanos têm acesso. E a mesma coisa para os Krix e os seus máquinas de guerra movidas a alma dos mortos aprisionadas, né? Puta, foda. Cara, eu acho é um cenário que foi aquela coisa. Quando eu comprei, eu não ia jogar ele em terceira edição de qualquer jeito, né? Mas naquela época eu adaptava muito, assim, comprava, foda-se, eu vou adaptar. E aí quando chegou nessa parte eu falei, nossa, vou ter tanto trabalho para adaptar esse sistema de construção aqui, né? Com esse feeling que não vai valer a pena. E aí, mas eu também não quero jogar D&D, tá? Acabou morrendo a minha ideia. Quando falaram que ia ter uma edição nova,
Eu falei, cara, é agora, uma edição nova com outro sistema, porra, adorei, né? Vamos lá. E aí me lança uma edição com um sistema de combate mais tático, com Miniaturas. Você movimento, literalmente tem que medir, miniatura. pegar a régua ali pra medir a distância entre as Aí eu, miniaturas. não, cara, vocês estão de sacanagem comigo. Mas é um sistema muito bom o que ele veio junto Sim. com... Até hoje eu comprei, eu tenho o Witchfire Trilogy, né? Uhum. E até hoje eu acho que ele é uma encarnação legal, porque é uma encarnação light do sistema, né? Se você for ver o cenário, Trilogia do Fogo das Bruxas é muito simples no que ele coloca, né? Ele é muito evocativo. E você tem, sei lá, você vai ter a sua fantasia medieval, mas você vai ter armas de fogo. Armas de fogo, por exemplo, não tem Eberron, né? Você vai ter armas de fogo. Exato, você tem armas de fogo. Você vai ter... Não, e Eberron ainda é... E tal. E aquela coisa, Eberron ainda é um cenário mais medievalzão, por mais que ele tenha esses elementos mecânicos, Eberron não tá em uma idade industrial ainda. Lá não, ali você tá não tô falando fumaça, de verge de uma lenha. revolução industrial. A revolução industrial aconteceu, você tá vivendo a revolução industrial. E Iron Kingdoms o bagulho já estourou, e tem Guerra Fria, e tem guerra. E na edição mais nova, nessa edição que foi lançada pela Jambô do cenário, a guerra já estourou e já parou de novo, e tá tensões extremamente fodidas entre os diversos grupos que contém esse. É muito maneiro. E foi um cenário interessante que os caras lançaram, o público ficou sedento por mais. Eles não lançaram mais, eles demoraram pra lançar o cenário em si. Mas depois eles lançaram o cenário, depois lançaram aquela No Quarter, lembra? Revista, sim. A revista saiu no Brasil sem trégua. Saíram algumas. E sai até hoje a No Quarter lá fora, mas aí ela quase toda ela é focada no jogo de miniaturas e uma parte dela fala do RPG. E hoje em dia eu vejo é um jogo que eu gostaria muito de jogar, porque eu vejo os suplementos e eu falo, caralho, que legal. Outro dia eu tava folheando uma aventura deles, que era alguma coisa of the Moon. Eu vi Shadows of the... não sei o que lá, alguma coisa do Full Moon. E eu tava vendo e eu tava, puta, cara, que jogo legal, sabe? Que ideia maneira, que aventura bacana que parece. Eu não vou jogar nesse cenário, e aí, de novo, eu fico assim, teria que adaptar. Não sei, talvez hoje em dia eu adaptaria com uma outra visão, já sabendo que eu não ia conseguir dar aquele clima. Até a edição de hoje não tem mais tanto aquela coisa da mecânica e aquele sistema que a dificuldade. Exato, tem, mas ele tá bem mais simplificado. Não, já vai direto aos finalmente, assim, exato. Né? Você tem classe que você pode muito fácil começar controlando um gigante de guerra. Na verdade, é um gigante de trabalho, mas ele faz, sabe? Tá lá, que era uma das coisas que eu mostrava pros jogadores, falava, olha, é assim, jogo, caralho, eu posso ter um desses. Eu falei, não pode ter um desses. Eu só tô te mostrando o que tem no cenário. Porra, Vitor, é foda. Velho. E agora, né, saiu o Unleashed, que esse é o lado urbano da parada. E quando eles lançaram o Hordes, que é o Hordes, ele é o wargame deles, mas ele envolve bestas, tribais e tal. E o Unleashed, né, o Iron Kingdoms Unleashed RPG, ele foca nessa parte. Então você vai para um outro lado do cenário, também muito maneiro e muito diferente. É um livro que eu só li pedaços dele, eu ainda quero ler completo. Mas assim, você vai ver uma visão primal e bestial do mundo de Iron Kingdoms, e tudo que eu li sobre diz que é muito legal, assim, que fez por cenários mais bestiais e tribais o que o Iron Kingdoms fez por essa fantasia de guerra e urbana. Um dos melhores bestiários que eu já li foi deles. Excelente. O primeiro Monsternomicon. O Monsternomicon, muito Tinha até o professor... Eu tô com o Van Richten na cabeça. Van Richten é do Ravenloft. Mas tinha tipo isso, né? Tinha o professor que era o cara que ia, estudava, viajava o mundo, né? Escrevia os livros, isso estava no lore do mundo. Nunca li um romance dele. Tem um monte de romance agora. Tem alguns, eu também nunca li. Nunca li assim, mas puta, é um puta cenário maneiro, cara. Esse foi um que eu fiquei brigando até os últimos minutos, assim, será que eu não ponho na lista? Será que eu não ponho? Teve até uma época que eu fui pegar os armbooks do Wargame pra ler mais sobre o cenário, porque tem muita coisa que tá lá que não tá nos livros de RPG. E vale a pena, uma leitura muito gostosa pra você aprender mais detalhes sobre as facções. Aqui, por exemplo, tem uma facção que no livro clássico isso não era. Por exemplo, no livro clássico, né, vamos dizer, os DD 3.0,
existia uma classe, por exemplo, que era o Mage Hunter, que era uma ideia que os elfos, eles tinham... A deusa deles estava morrendo, e desde que a deusa deles ficou doente, começavam a nascer elfos sem alma. E eles culpavam a magia arcana dos humanos por causa disso, então tinha os Mage Hunters que iam caçar os caras e tal. E isso estourou e tomou outras proporções, e agora tem uma facção que é a Retribution of Sira, que é o nome da deusa deles, que é literalmente... No livro lá atrás falava que tinha uma facção de extremistas que estava ganhando poder. Na versão mais moderna ele já vem com, o Retribution of Seer, uma facção que ganhou poder, e eles têm uma tecnologia fodida e estão atacando as terras humanas e ninguém consegue parar os caras, e fudeu, eles estão vindo pra quebrar tudo porque a deusa deles tá morrendo e a culpa é dos humanos. E é muito maneiro isso, você vai ler o Armbook da Retribution, e você vai ver mais detalhes sobre por que a deusa deles tá morrendo, e esse tipo de informação é muito gostoso de ler. Então, Massa. Iron Kingdoms, Caraca. Reinos de Ferro, Iron Kingdoms, fudido. Reinos de Ferro. Muito bom. Primeiro lugar? Ou menções honrosas antes do primeiro lugar? Acho que, bom, pode ser menções honrosas, mas se eu colocar uma menção honrosa for um cenário seu, Não vai ser, por favor, não diga nada. Tá bom. Olha, menções honrosas que eu tenho que falar. Você falou uma que era Reinos de Ferro, tem uma que também ficou, cara. Eu quase coloquei no lugar lugar alto, assim, que era Midnight. Porra, gente, maneiro. Midnight, que era o jogo de fantasia que era vendido como o Senhor dos Anéis se Sauron tivesse vencido. Uhum. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Uma fantasia muito mais épica. Mas assim, um cenário brutal, assim, que era complicadíssimo você ter o feeling de opressão. Eles faziam isso tão bem no cenário. Saber ler e escrever é um crime punido com a morte, por exemplo, né? E aí você tem os legados, lembra até hoje, você tem os legados que são tipo os clérigos desse deus sombrio, porque não existem deuses. O único deus que existe é esse deus maligno, né? Que seria como o Sauron, Melkor do local. E quando ele caiu na Terra, ele rompeu a ponte com os outros deuses, e aí ele é o único deus do local. E aí teve a guerra, e ele ganhou, e etc. E esses legados andavam com bestas mágicas que farejavam magia. Então, se seu personagem fosse mago, você sempre tinha que estar com o cu na mão desses caras, estar por perto. E uma das poucas raças que podiam ter mais liberdade eram os Halflings, porque eles não eram ameaçadores, né? Então o cara deixava. Só que com isso os Halflings, eles faziam transporte das pessoas, né? Tentando tirar pessoas de um lugar oprimido e levar para outro, ou traficar bens para pessoas que estão com problemas. Cara, cenário fudido de bom, cara. Muito bom, Esse foi uma das minhas missões honrosas. Shadows of Esteren. Shadows of Esteren tá nas minhas missões honrosas também. Shadows of Esteren. Um cenário muito maneiro. E se eu tivesse conhecido ele um pouco antes, eu acho que eu teria pirado muito mais. Pirado de ler muito. Eu acho que ele tem alguns problemas no sentido do sistema. Sim, sim. Que eu acho que Mas o cenário é muito bom. Até a aventura que a gente jogou dele foi muito gostosa. Não, é muito bacana, super evocativa, assim. Super legal o cenário, a aventura que a gente jogou. Eu acho que o problema mesmo é cenário dele. E ele tem um problema que eu acho que é o livro. A maneira como o livro é diagramado. Que, é difícil de ler. Sinceramente, me dá dor de cabeça ler esse livro. Pois é. 13 Mais alguma? Age. 13 Age? Olha só. 13 Age, Cenário cara. tão genérico, tão faça você mesmo. Que curioso. Exatamente por causa disso. Porque eu acho que ele é um... Hoje em dia, como eu falei, eu tô preferindo criar as coisas. E 13 Age, ele me dá o que eu... Cara, é perfeito pra isso. Ele me dá os NPCs, ele me dá um império, ele me dá um fiapo de história. E aí eu posso jogar pros meus jogadores e eles podem criar. É aquela coisa, sabe, de ele não dá nem a mais, nem a menos. Ele dá na medida pra você fazer uma criação colaborativa muito legal. Isso é verdade. Acho que ele faz isso muito bem, muito bem. E era esse que eu tinha pensado. Bom, de minhas menções honrosas, eu vou colocar Forgotten Realms, que é de longe o cenário que eu mais li romance. Eu li todos os romances do Drizzt, li um monte de romances do Elminster. Eu li uma porrada, cara, e tem alguns que me marcaram muito. Eu adoro uma trilogia que eu chamo da trilogia de Tei, que conta a história da ascensão do Zastan ao poder durante a Spell Plague. É fodida, o melhor bardo de todos os tempos.
Então, Forgotten Realms é uma menção honrosa, eu gosto muito. Outra menção honrosa que eu faço é Tormenta, a gente já falou aqui, gosto pra caramba, não entrou infelizmente. Rokugan, menção honrosa, também não pode falar. Com essa lista inteira do Victor, menção honrosa. Rosa, Coloco menção aqui. rosa. Uma versão honrosa um pouco polêmica, talvez eu coloco Numenera como uma versão honrosa do cenário. Nossa, Numenera, você? Pois é, eu não gosto do sistema, eu não gosto do Cypher System, o cenário eu acho até maneiro. Rolou. Porque o que eu gosto do conceito de. O Numenera foi um dos primeiros jogos com essa ideia de um mundo pós-apocalíptico que eu vi, pelo menos. Né? E eu adoro esse conceito. Eu passei a adorar esse conceito. Todos os lugares que eu vejo esse conceito eu gosto dele. A ideia de ser um ano, 1 bilhão de anos no futuro, em que a tecnologia e a magia elas se misturam e que você tem. Aqueles landscapes que parecem capas de álbuns de metal progressivo, sabe? Parece mesmo. Aquela coisa que maluca de obelisco voando e círculos de cromo e tal. Eu gosto muito do conceito do Numenera. Ele não entrou na lista porque eu acho que ele tem problemas. Eu acho que ele tem, tipo, 1 milhão de reinos iguais aos outros. Tipo, falta essa coisa de, tipo, dele mesmo. Pois é. Mas ele tem outros conceitos que eu acho muito legais, como por exemplo aquele vento, né? O Iron Wind, que é um vento de nanomachines que transforma tudo que eles. Puta, é fodido esse conceito, sabe? Então tem muita coisa que eu gosto no Numenera e por isso que eu faço a menção honrosa. Eu faço a menção honrosa a um jogo que não está terminado ainda, mas que eu achei que tem um cenário extremamente interessante, que é o Blades in the Dark. Olha só, Blades in the Dark. Porque ele tem um cenário. A ideia do Blades in the Dark é ele ser um jogo sobre uma facção criminosa em uma cidade numa revolução industrial mística. Eles têm uns conceitos muito legais, assim. É um cenário em que um grande apocalipse aconteceu e pequenos pockets de civilizações existem, e fora desses pockets de civilização você tem espíritos e mortos, e o reino dos mortos. É como se o reino dos mortos e o reino normal fosse misturado, e as cidades elas são protegidas por barreiras mágicas e tecnológicas alimentadas pelo óleo que você extrai de bestas mágicas titânicas. Você mata um Leviatã e você extrai o óleo e o sangue e a vida desse bicho para fazer as coisas que mantêm a cidade viva, mas ao mesmo tempo os corpos têm que ser colocados para fora, mas se você mata alguém na cidade os espíritos podem começar a andar. Existe uma diferença forte entre a nobreza e o pessoal pobre, a nobreza rica e milionária que domina a caça desses leviatãs, e os jogadores jogando com um grupo de criminosos tentando criar uma organização, um império criminoso dentro desse cenário. Eu acho esse cenário muito interessante, sabe? Um mundo que foi destruído e que se sobrevive de alguma maneira, e os mortos lá de fora, e nada é seguro além das muralhas. Sabe, esse conceito desse combustível mágico extraído do corpo de monstros. Acho muito legal. Blades in the Dark também é uma minha missão honrosa. E são essas as missões honrosas. Tem uma que eu só esqueci de falar, mas eu vou puxar rapidinho. Arcanum. Arcanum. Eu gosto muito dele, porque eu acho que ele dá essa pegada de Dark Fantasy, acho que até hoje muito bem, sabe, com a nossa Idade Média, mas com a nossa Idade Média, mas uma Idade Média sombria, mística, onde existem mesmo bruxas, magos, mas eles são caçados, tem a igreja, tem demônios, tem criaturas sobrenaturais que você pode encontrar, e especialmente uma coisa dele, um suplemento que é sensacional, que é o Inquisição, que você faz esse grupo de inquisidores, né, de caçadores a serviço da igreja, e ele consegue pegar talvez um dos grupos que seja um dos maiores vilões da história e transformar num herói estilo D&D, né? Você pode pegar a Inquisição, você está jogando com o Inquisidor, que em qualquer outro momento, em qualquer outra encarnação, isso vai ser um antagonista, e aqui você pode realmente estar indo atrás de uma bruxa, realmente estar indo atrás de um vampiro, e cara, isso é tão maravilhoso, sabe, de você, esse twist que ele dá, sabe, de você parar e tá jogando com esses caras que você, cara, só tem filha da puta, e aqui não necessariamente, se você fizer o jogo décimo, ou como o jogo é proposto, né, mas eu acho que ele tem um clima fenomenal, assim, eu sou um bitch pros cenários da antiga linha de trevas, né,
Quando falaram que ia ter um revival disso, eu fiquei super animado. Depois falaram que não pena e que não foi pra tal. frente. Mas até hoje eu acho que era um cenário que merecia uma restauração, merecia uma mexida aí no meio, sabe? Uma reformulada completa de sistema, ou genérico. Acho que genérico ele ficava fantástico. E aí você colocava tudo aquilo, puta. Mas só pra lembrar. Mas é isso, as menções honrosas, vamos pro número 1. Number one. Não, o meu Então- é simples, né? Já que eu não falei até agora. Você ia falar o quê? Não, pode ir. Sou número Eu ia 1. falar que o meu é simples, não falei até agora, mas eu já tinha falado quando o Chess falou, né? O primeiro lugar é Eberron. Você me surpreende um pouco. Eu Até sabia hoje, que eu está acho. na sua lista, eu não imaginava que ia ser o primeiro lugar. Você achou que ia estar. Mas você imaginava algum que ia ser meu primeiro? Puta, boa pergunta. Eu geralmente pensei Porque pra você eu tinha certeza que ia ser Forgotten, por isso que eu tô falando. Ah, E eu não tá. faço nem ideia qual vai ser o seu. Não foi nenhum dos que a gente falou até agora. Não Não faço a menor ideia. Tudo bem. Mas eu acho que eu só queria complementar o que você disse em matéria de Eberron. Que Eberron foi o último cenário que eu li que eu tava numa fase que eu realmente me empolguei, fui atrás e estudei o cenário. Ele foi o último mesmo. Tal qual eu li Eberron, eu li poucos cenários. Assim, foi uma febre que assolou. Eu tenho muito material de Eberron até hoje, comprado, impresso mesmo, comprado físico. Eu mandei imprimir, porque na época que eu comecei a ver, eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro. E era difícil comprar livro importado. A gente tava começando a ter contato com algum material importado, era complicado. E aí eu, cara, consegui mandar imprimir uma cópia do livro de cenários, Campanha 7 de Eberron, e li, pirei, tem até hoje essa cópia. Acho maneiro pra cacete, sabe? O primeiro cenário que me deu vontade de jogar com o Halfling. Olha aí. E sim, que Halflings montados em Velociraptor é muito maneiro. Sim, cara, e é o que você falou, cara, foi uma renascença de inspiração, de tudo, de querer arriscar, né, de trazer um cenário, um cenário que na época era extremamente inovador. Hoje em dia, ok, você tem muitos cenários que fazem o que ele faz, né, você já não é mais assim, entendeu? Mas ele tinha essa coisa de o que importa são os personagens. Então a gente não vai ter 1 bilhão de super NPCs na nossa. E todos que a gente tiver vão ser vilões pra ser vencidos pelos personagens. Né? Tipo Sim. Lord of Blades, Lady Sim, Vol. o que tiver a gente vai tentar colocar como antagonistas, tal, mas mesmo assim eles não são tão força motriz, você não vai parar e se perguntar, por que fulano, sabe? Tudo bem, eu acho essa pergunta meio chata, mas quando eu li esse cenário pela essa vez, eu gostei tanto quando eu vi isso, sabe? Achei tão maneiro. E depois, quando eu li os livros, eu ia me apaixonando por outros personagens, sendo que você falou, não era necessariamente canônico, né? Então o livro podia apresentar várias coisas, vários acontecimentos, mas aquilo não estava integrado no lore mesmo, né? Então você lia 1 romance, 2 romances, você não, deixar de ler, né? Porque eu li muita coisa. Cara, eu acho que daquela época, do que estava lançando, eu acho que só teve umas 2 trilogias que eu não li, porque eu li coisa pra caralho. Nossa, lembrei do nome do Jiran Bastian. Lembra? Jiran Bastian, puta merda, cara. E seu companheiro Gajo, meio orc. Gajo. Cara, era muito maneiro. Cara, era muito maneiro, velho, sabe? Tipo, o Jiran Bastian também é um excelente personagem em Reinos de Ferro. Porra! Porque ele era praticamente aquilo, né? O cara de sobretudo, com adagas, veneno. E mesmo assim, o cara era um paladino, ele antigamente era um assassino. Cara, puta, fudido de bom. E eu não sei, é o que você falou. Eu lembro quando saiu o livro tinha muito medo na 4ª edição que eles mexessem como eles mexeram em Forgotten, mas o backlash que eles receberam por Forgotten foi tão grande que eles resolveram não fazer a mesma coisa. Eu acredito que tenha sido assim, né? Quando saiu em 4ª edição, eu cogitei comprar o livro, mesmo não gostando, não gosto nem um pouco da 4ª edição, mas cogitei comprar. E hoje em dia eu penso a mesma coisa. Eu falo, cara, imagina que maneiro uma campanha que se passasse em Eberron pra eu voltar nesse cenário que eu gosto pra cacete e jogar.
Eberron é aquela coisa, né? Ele vive desses conceitos fodas que ele tem. Hoje, como eu falei no começo, eu tô numa vibe muito mais de criar meu próprio jogo, mas vira e mexe eu roubo elementos de Eberron, né? Ah, Eu com certeza. joguei ontem e eu tava fazendo uma criação de cenário e aí a gente tava colocando algumas coisas e eu falei, tem 5 reinos e acabou de acontecer uma grande guerra. Aí, tipo, todo mundo, legal, comprei, sabe? E aí foi jogando. E é isso, E de War longe. fucking Forged, melhor raça ever. E o Warforged, cara, que são Adoro fantásticos. essa merda. E de longe, assim, acho que o cenário de. O cenário de fantasia medieval mais gostoso, assim, que eu já vi. De longe, de longe. Mas aí, Chess, qual que é o seu? Tô curioso. Então vamos para o meu número 1 surpresa, aparentemente, né? Sim. Esse é um cenário que eu tive contato muitos e muitos anos atrás. Curiosamente, o Victor estava comigo no dia que eu comprei o livro com esse cenário. Nem duvido que ele lembra disso, mas ele estava. Não E não. foi num encontro internacional de RPG, pra você ver quanto tempo faz. E foi um cenário que quando eu tive contato com ele, eu li compulsivamente. Eu li tudo que tinha pra ler sobre essa porra. E eu li os suplementos, e eu li os romances, e eu li a edição nova que saiu agora. E eu li. Eu acho que eu sei do que você tá falando. E é maravilhoso! E eu nunca joguei, porque o sistema é injogável. Eu sei do que você tá falando. Mas o cenário é inacreditável. E eu estou falando de Exalted. Esse é o cenário, a criação, né? Creation. Caralho, Exalted. Não, Exalted. agora você. Cara, assim, não me surpreende você falar de Exalted, mas que Exalted tava na lista, tava em seu primeiro lugar, é muito surpreendente. Talvez o 5º lugar no máximo, uma menção honrosa. Pra você ver, né, cara? É que Exalted fez comigo muito do que você falou do Eberron. Quando eu li Exalted, foi um negócio que me consumiu. E é um negócio que desde então eu falo, puta merda. Toda vez que eu penso em Exalted, que eu penso num cenário. Tipo, me fala um cenário foda, vem Exalted na minha cabeça. E eu falo, caralho, o cenário de Exalted é tão foda porque o sistema é horrível. E vamos dizer que assim, horrível no meu gosto. Eu acho ele sinceramente complexo. Tem uma série de problemas que eu tenho com o sistema de Exalted. Afinal de contas, o jogo tinha regra pra rolar um parto, cara. Puta que pariu. Mas, enfim. O cenário de Exalted era insano. Então, pra quem não conhece, eu falo um pouquinho do cenário de Exalted. Ele tem fortes influências orientais, mas mais chinesas do que japonesas. Embora, dos dois, bastante misturado, na verdade. Tem fortes influências orientais, um tanto de influências de anime e mangá. É um cenário em que você é um mundo plano, dois grandes continentes, uma ilha no centro e continentes ao redor, mas a ideia desse cenário é que os jogadores eles vão jogar com esses Exalted, que são mortais que são abençoados com a centelha divina de alguns dos grandes deuses que vivem numa cidade acima do mundo, né? Yushan, se não me engano, alguma coisa assim. Minha pronúncia pode estar errado o nome também, mas alguma coisa nesse sentido não lembro de cabeça. E esses deuses, né, que são espíritos extremamente poderosos que são refletidos. E no mundo tudo tem espíritos em Exalted. Então o rio que passa na sua vila tem um espírito. E se você não tratar ele direito, ele pode ficar puto e parar de ter peixe, por exemplo. Ou secar as águas, ou salgar as águas. E você tem que apaziguar esse espírito. E alguns são mais bondosos, outros são mais cruéis, alguns são benevolentes, outros não são. E esses grandes espíritos que ficam na cidade dos deuses são o Unconquerable Sun e a Lua, e esses conceitos maiores, as estrelas, né, esses conceitos maiores. E eles têm seus escolhidos entre os mortais, porque eles foram travar uma guerra contra criaturas primordiais pelo domínio da criação, mas eles eram proibidos de lutar contra esses primordiais. Então eles imbuíram os mortais de parte de seu poder, e assim nasceram os Exalted, dividido em várias castas. Então tinha os Solares, que eram seus líderes, os mais poderosos, com a bênção do Sol. E era bem aquela coisa de White Wolf, né? Novamente de clã. Então Solar Exalted. Aí tinha tinha vários tipos de Solars, dependendo do brilho do Sol, né? Tinha o cara que era o Eclipse, o cara que era o Sol cheio. Aquelas coisas meio de lobisomem, né? Esse tipo de coisa. E tinha o Dusk, o Dawn, o Exalted, cada um deles tinha poderes diferentes e funções diferentes, né? No Zenith, que era o meio-dia, que era o porradeiro louco e tal. Então tinha os Exalted. E era um jogo em que você jogava com criaturas
Para mim também foi a primeira vez que eu vi algo assim. Você jogava quase com um semideus, o poder dos personagens era algo muito acima do que você estava acostumado em aventuras com mortaizinhos e brigando com kobolds, sabe? O seu personagem ia derrotar exércitos inteiros quando ele fosse poderoso bastante. Um Solar Exalted, então, que era o mais poderoso entre as diversas caças, e diversas porque você tinha também os siderais, os lunares, que podiam mudar de forma, os Dragon Blooded, que eram. É, que era um bagulho que veio antes de Avatar de The Last Airbender, é bom dizer, mas que eram uma caça de Exalteds que tinham poder sobre os elementos. Então, tinha os Dragon Blooded de fogo, do terra, do ar, eles podiam usar os elementos, os ataques eram os mais fracos, mas os mais numerosos. E você tinha a história de que os Dragon Bloodeds, que quando os Exalteds venceram a guerra, os Solares foram amaldiçoados pelos dessas primordiais que eles mataram, e todos eles tinham uma ruína e uma loucura que os consumia. Eventualmente eles se tornaram corruptos e decrépitos, e um golpe foi feito contra eles, né? Os Dragon Blooded e os Siderais tiraram eles do poder, e uma imperatriz surgiu. Então existia o império hegemônico dos Dragon Blooded, e mesmo esse império tinha ameaças porque a imperatriz desapareceu, o que aconteceu com a imperatriz, e os Solars estão retornando, e junto com os Solars apareceu um novo tipo de exército que ninguém nunca ouviu falar, que eram os Abissais, servos dos Senhores dos Mortos. Puta, era um cenário maravilhoso, de tipo, cada detalhe e tudo tão maravilhosamente evocativo, e essa fantasia épica. Eu adoro a fantasia épica, e é a fantasia mais épica que você tinha. É uma fantasia inacreditavelmente épica, que eu nunca tinha visto algo semelhante na minha vida até então, sabe? Eu nunca tinha visto fantasia nessa escala, vamos dizer assim. E tudo tão detalhada. A White Wolf, ela tem isso, né? De criar cenários maravilhosos como Vampire, como Lobisomem, e de se dedicar e rebuscar e criar os detalhes que ela tem. E, bem ou mal, o Exalted foi o cenário de fantasia que a White Wolf fez. Eu sou um grande fã dos cenários da White Wolf, adoro Vampiro à Máscara, dos cenários. Adoro Vampiro à Máscara, Mago Ascensão, Lobisomem Apocalipse. Eu acho que são cenários todos maravilhosos. Não sei se é porque eu sou uma criança dos anos 90, né? Então. Eu nasci nos anos 80, mas eu tive minha infância e adolescência nos anos 90, então não sei se isso ajuda, mas Exalted mexeu com todos os pontos certos. Eu adorava essa coisa oriental e esse poder que eles tinham, essa nobreza e os dilemas que você tinha, e enfrentar os demônios e as cidades descritas, e você viajar entre os planos de existência e bater boca com os deuses e dar porrada em espírito. Eu lembro do conto inicial do Exalted de segunda edição, que era de uns Exalted indo brigar com o espírito de um rio que estava folgado. Ele estava folgado. Eu lembro disso também, eu li isso daí. E era muito maneiro, cara. Era muito bom. E os poderes que eles tinham e tudo mais. Infelizmente, o sistema de Exalted da segunda edição é praticamente injogável, é um negócio muito complexo que só vai fluir se todo mundo na mesa estiver muito dedicado. Da terceira edição, eu peguei o livro e não li ele inteiro, porque eles são 600 páginas, o livro da terceira edição de Exalted, mas ele foi muito bem recebido. Quem gosta, gostou muito. Ouvi dizer que o sistema ele foi streamlined em alguns aspectos, mas que ele continua sendo um sistema pesado. E que tem a ver com a proposta que o jogo tem, até aí tudo bem, mas eu não posso dizer se a terceira edição tá mais ou menos jogável. Mas Exalted é um cenário que até agora, falando dele, ele dá aquele sentimento quentinho no peito, sabe? Aquele warm feelings, porque é um negócio que eu gosto de me perder no mundo de Exalted, é delicioso de ler. Puta que pariu, como eu gosto de Exalted. Então é por isso que Exalted, o Creation, né, que é o nome do cenário, é o meu número 1 em cenários de fantasia medieval, porque ele é diferente, ele é épico, ele é maior que a vida, e ele é algo que eu nunca tinha visto até então, e é algo que mexe com mitologias que eu acho muito legais, com essa coisa de oriental, e China, e espíritos, e essa parada meio shintoísta e tudo mais. Puta que pariu como eu gosto de Exalted. Então, Exalted é meu primeiro lugar. Cara, foi uma experiência muito legal ver os seus, comparar os meus cenários com os seus, Eu também porque eu não achei, eu tinha certeza que a gente ia ter os mesmos cenários em ordens diferentes, eu tinha certeza. Eu fiquei impressionado como eu dou um valor muito grande para esses cenários clássicos, e como você
ter essa vibe de curtir mais os cenários modernos. Você não colocou Forgotten Realms, eu tô impressionado com isso até hoje. Eu vou ficar extremamente impressionado com isso, né? Que você começou falando de Warhammer, eu falei, bom, é o Chess, tem que colocar Warhammer, até aí, beleza. Warhammer é um cenário extremamente tradicional. Não, é um cenário extremamente tradicional, mas assim, eu não colocaria tal, não coloquei, né? Não fiz menção, eu não tenho um vínculo afetivo com o cenário. Mas até ali eu falei, ok, isso parece com o que eu estava esperando. Dali pra frente, meu irmão, só concordamos em um. É verdade. Mas eu devo dizer que a sua lista me surpreendeu, porque eu não esperava que. Eu sabia que você gostava muito de alguns dos clássicos do D&D, mas na hora que você falou, vou colocar aqui cenários clássicos e vai ser o primeiro pecado, tal Tormenta, eu falei, esse vai ser o único dos cenários clássicos que o Victor vai colocar, sabe? Eu não eu sabia que não ia ter um Forgotten Realms na sua lista. Eu imaginava que ia ter Eberron, eu imaginava que você ia falar de Dark Sun, mas eu não esperava ouvir coisas como Ravenloft ou. Então, isso me surpreendeu bastante também, ver o seu gosto pelos clássicos, né, sua apreciação cara, pelo D&D dos anos 80 ali. E eu não sei se é um quê assim de falar que eu gosto desses cenários, porque eu tive contato com esses cenários numa época que eu gostava de ler esse cenário, né? E hoje em dia eu olho os cenários e eu falo assim, eu já vi esse conceito e tal. Às vezes eu vejo uma coisa muito nova, mas aí ele começa a aprofundar demais e eu fico assim, não, cara, eu queria que você parasse de apresentar com menos, entendeu? Tipo o Shadows of Esterin que eu falei, né? Que a gente falou. E eu não sei, talvez hoje em dia por causa disso eu esteja mais averso a colocar a dar esse gosto para os cenários novos, né? Porque mas, cara, eu vou te falar que novos é um termo muito relativo, porque porque, cara, os seus cenários, eles, como você falou, eles podem ser dos anos 80 e tudo mais, mas o cenário mais novo meu aqui tem mais de 10 anos, sabe? Não, 15 anos, coisa assim, quando você vai. Exalta de saiu em 90 e pouco, sabe? Então. É um negócio que também não é tão novo, assim. Eu entendo você. É curioso chamar de. Sei lá, o cenário mais novo que tem na minha lista é o Golarion, que tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos. É engraçado isso, né, cara? Porque a gente fala assim, cenários novos, mas ninguém colocou aqui sei lá, o que tem de muito novo? Shadow of the Demon Lord, não sei. Shadows of the Demon Lord. Eu pensei em colocar Cibaron lá. Teve de medieval. Lamentations of the Flame Princess. É um cenário? Não é bem um cenário, né? Não é bem um cenário, né? Verdade. Mas você colocou 13ª era, você falou. 13ª era, acho que foi o mais recente que eu comentei, assim. Mas de fato, os que eu coloquei Blades in the Dark é bem recente, eu comentei. Blades in the Dark é bem recente, mas a gente só comentou, né? Mas é engraçado isso mesmo. Agora que você para pra pensar, eu tenho dificuldade de pensar em cenários de fantasia medieval tão recentes assim. Tão recentes cenários. Eu sei que tem, mas não tá vindo na minha cabeça agora. Eu tô pensando nesses assim que a gente falou, tipo. Você tem aquelas coisas tipo de Savage Worlds, né? Tipo Hellfrost. E mesmo assim são antigas. Eles saíram. A Shantae deve ter edições novas, mas o material, o lançamento foi até antigo. Eles não são. Eles são de quando teve o lançamento. O próprio Savage World é um sistema que tá aí há alguns bons anos no mercado, né? Faz o quê? Faz uns. Cara, eu tô 7 anos. Eu tô tão curioso com isso que eu vou olhar os indicados ao Enes esse ano, que nós fizemos um episódio sobre isso, vocês podem verificar aqui no Espírito do Mestre se tiverem curiosidade, e eu vou ver o que tem de nomeados a o melhor cenário, que ele sempre tem essa categoria, pra ver o que a gente sabe. Que era novo que a gente não comentou? Ou se tem alguma coisa medieval, de repente as coisas não. Porque tem cenários. Fragile Empires não é medieval, Feng Shui não é medieval, The Genesis não é medieval, Warrior Princess, que a gente não conseguiu descobrir nada sobre ele, e o Southlands Campaign Setting, que é medieval, mas é uma parada meio africana, né? Esse tipo de coisa para Pathfinder. Mas talvez a gente esteja vendo menos cenários medievais hoje em dia, não sei. Tem muitos cenários modernos que eu gosto em outras áreas, né, que isso vai ser um episódio futuro. Mas o Zenes é um pouco termômetro. Mas assim, também faz tempo que eu não pego para ler um cenário medieval, sabe? Tipo, que eu sei e falo, olha, esse jogo novo. Por exemplo, um que eu tentei uma vez começar a ler, eu gostei, mas eu parei. Era Primeval Tool.
Aham. Que é um Eu imaginei que você cenário... ia gostar bastante. Eu comecei a ler, ele era legal, ele tem umas pegadas meio Conan, etc. Mas, assim, pra jogar isso eu já tenho Conan. Então, Certo. até onde eu li, não me trouxe muita coisa, sabe? Até onde eu li, eu falei, é gostoso, mas é tipo um cenário que pra mim já tá muito bem estabelecido. Então, Teve um Numenera que a gente deu uma olhada, mas também não foi um cenário que impressionou muito. o Numenera, o que pegou do Numenera foi... Ele tava indo muito bem. Até porque eu gosto do sistema, ao contrário de você, mas eu não gosto do cenário. Hum. É um cenário que eu olho e falo assim, não, cara, não tem isso aqui não. Sei lá, 5 reinos, 3 reinos, mas tudo igual e tal. Deve ter diferença, né? Eu tô falando isso, quem gosta de Numenera deve estar me xingando. Mas assim, não é marcante, né? Aquela coisa que a gente fala aqui, que Tormenta faz muito bem, que Golarion faz muito bem, né? De reinos marcantes que você consegue. Eu não lembro o nome do reino, mas lembro que tinha tal coisa. É verdade. Foi muito... Foi uma experiência. Muito surpreendente. Foi uma experiência surpreendente, foi uma experiência meio eye-opener pra mim, sabe? Sim, legal isso. De algumas coisas. O fato de que nós dois não gostamos de cenários tão modernos assim. É o tipo de papo é o tipo de coisa que eu gostaria que os ouvintes entrassem agora e colocassem o seu top 5. Por favor, aliás, eu vou exigir, ouvintes. Eu quero saber o top 5 de vocês. Começa, faz aquelas tags desafio do Facebook, sabe? O fulano me desafiou a colocar 5 cenários de fantasia medieval. Por aí. E aí fala os 5 que você tá na ordem que você gosta. Porque é uma coisa realmente que eu queria saber, assim, como é que a gente tá, né? Disso. Eu tava pensando, cara, até, por exemplo, Shadows of the Demon Lord, que é um cenário recente, assim como 13ª Era. Os dois têm uma pegada muito... não vamos escrever o cenário todo, vamos te dar o básico aqui, você faz o resto do cenário... É um genericão aí, o que você cria o que você precisar com seus jogadores. Talvez seja um... Sabe, o Shadow of the Demon Lord, ele vem te falar, tem um demônio sinistrão, e o que é o demônio? Não importa, decide com seus jogadores. O que ele decide com seus jogadores? Não é que nem o Midnight, que você vai ter o nome, de onde veio, o pedigree do cara, sabe, quanto calça o cara, esse tipo de coisa. Antes de você começar a ler o livro, você vai lá, né? Tipo assim, no começo... Criou-se o mundo, esse tá bom. Hoje em dia, não sei, talvez a gente esteja trabalhando mais com conceitos e tropes, porque já estão tão na cabeça das pessoas, do que com... O próprio Shadow of the Demon Lord, o autor fala que é uma carta de amor ao Warhammer Fantasy, sabe? Então, talvez seja uma tendência. Não sei, preciso pensar sobre isso. Ouvintes, o que vocês acham dessa discussão, né? O Top 5 acabou de trazer uma discussão mais profunda, mas eu achei bem interessante, bem válida. É isso, então? Muito bem. Gostei bastante. Bem. Então é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui com esse escudo do mestre. Voltamos algum dia. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Cara, mas só no escudo do mestre você descobre que Forgotten Realms não é um dos 5 cenários prediletos do Chess. eu não sei como é que eu vou dormir com isso agora. Tudo que... Quem é você? O que você fez com o meu amigo? Quanto que você substituiu ele? Porque você tava indo muito bem, mas você acabou de se trair. Então é isso, ouvintes. Eu preciso reportar os meus chefes reptilianos. E a gente conversa depois. Até mais, ouvintes. Até mais, ouvintes. Tchau, tchau.